Antes de tudo, Sakura é atordoado por vozes negativas que demonstram ter aversão a ele, e dentre uma dessas vozes está do seu professor, que o manda pintar todo o seu cabelo de preto. E essas outras vozes seguem seguindo proferindo palavras de desaprovação a ele, criticando a escolha de seu cabelo e a de seus olhos. E no fim disso tudo, o garoto acorda de seus sonhos e segue seus afazeres cotidianos, e no caminho ele diz não se interessar por pessoas fracas. Nisso, um grupo de homens cerca uma mulher e a intimida pedindo para ela sair com eles. No entanto, ela recusa a oferta do sujeito e afirma que a sua vontade seria arrebentar a cabeça deles com as suas compras, mas ao ver que isso seria um desperdício, ela decide ficar na dela. Nisso, o sujeito afirma que gosta de mulheres fortes, porém ele aconselha ela a controlar a sua ira, caso contrário, ela poderá acabar se machucando. E então ela tenta sair daquela situação, mas ele a segura, impedindo a garota de se livrar deles. Enquanto isso, Sakura observa toda essa confusão de longe e deduz que esses homens se achem muito fortes. No entanto, ele afirma que todos ali são na verdade muito fracos. Nisso, ele vai até um dos homens e pede para eles pararem com aquela brincadeira sem graça. Então o sujeito tenta atacá-lo, mas Sakura facilmente o derruba junto com seus amigos e afirma que ele está muito enganado ao achar que é forte. Nisso, ele explica que os fracos devem desviar de seu caminho, e em seguida ele se apresenta como Haruka Sakura, um aluno do colégio Furin, e após salvar a garota, ele decide ir embora, porém ela o chama para agradecer a ajuda dele, e ao ver ela agradecendo, ele fica todo vermelho e diz que não fez aquilo para salvá-la. No caso, ele só acabou com aqueles caras por não gostar deles. Nisso, a garota chama ele para eles irem comer. Ao descobrir que ele é de fora, ela comenta que não é comum as pessoas se mudarem para aquele local em específico, e Sakura, por sua vez, explica que ele é um cara esquisito em qualquer lugar que ele vá, e por falar naquela cidade, a garota o informa que ali era um epicentro de confusões envolvendo gangues e times, e por conta disso, a segurança local era péssima, e isso afastava qualquer pessoa de querer passar por ali. Nisso, ela revela também que não morava ali antes, e em seguida, ela aproveita a conversa para se apresentar, e diz ser Tachibana Kotoha. Nisso, Sakura fica desconfiado dela, afinal a garota está sendo extremamente amigável com ele, sendo que na maioria das vezes as pessoas sentem repulsa do garoto. Além disso, Sakura acabou de dar uma surra em 5 caras, bem diante dos olhos dela, portanto ela deveria estar mais desconfiada. E durante a refeição dele, Tachibana repara no visual diferente dele, e pergunta se o cabelo e os olhos do garoto são naturais. Nisso ele começa a ficar desconfortável, achando que ela deve estar vendo algum problema nele, porém a garota explica que nunca tinha visto olhos assim antes, mas ao ver ela perto demais, ele começa a ficar arisco, perguntando se ela quer um combate, e ela diz que não, obviamente. Nisso Sakura afirma que ela é uma garota muito estranha, pois todo mundo que o vê sempre critica sua aparência sem nem deixar ele falar, e como a aparência não tem a menor importância em uma luta, ele decidiu se mudar para Furin. Afinal, esse é o local onde os fracassados vão, e nesse colégio reina apenas a lei do mais forte, e por conta disso, todos os dias não passam sem ter uma briga. Nisso ele afirma que chegará no topo dessa escola, pois esse é o local que o representa melhor. Afinal, o colégio Furin é cheio de inúteis, odiados e que só sabem brigar. Portanto, o objetivo de todos ali é ficarem cada vez mais fortes e se tornarem o melhor lutador. Nisso, Sakura afirma que esse é o lugar ideal para um cara como ele. E ao ver ele com o uniforme, Tachibana nota que ele realmente está determinado e com expectativas bem altas sobre esse novo colégio, porém Sakura diz que não é isso, afinal, ele acabou de se mudar e não tem outra roupa para vestir. Mas ao notar ele tenso, ela continuou zoando e afirma que ele na verdade está muito ansioso para começar a sua nova vida de colégio, até porque as aulas só começam amanhã. Nisso eles começam a discutir, porém um cliente passa por eles para avisar que deixou o dinheiro da comida na mesa. Feito isso, ele se dirige até a porta para ir embora, então Sakura o chama para entregar o pacote que ele esqueceu, e após isso, ele também vai para casa, e no caminho ele se lembra de quando recebeu alguns doces de Tachibana, como forma de agradecimento por ele ter lembrado o senhor de pegar o seu pacote, afinal, aquele era um presente para o neto dele. E além disso, Tachibana afirma que o senhor o agradeceu pela ajuda, e ao ouvir isso, Sakura fica vermelho, e afirma que todos daquela cidade são estranhos como ela, afinal, ele tem uma aparência estranha, está vestindo o uniforme de uma escola de delinquentes, portanto, ele se sente indigno de receber esse simples obrigado. E além disso, ele estranha o fato de ninguém ali estar tendo cautela ao interagir com ele, pois quando Sakura tentou entregar a carteira de um homem, o sujeito na hora desconfiou dele e disse que ele havia roubado os seus pertences, portanto Sakura afirma que o senhor deveria ser mais cauteloso e olhar o pacote para ver se está tudo lá dentro. E ao notar ele sendo muito incoerente com suas falas, Tachibana afirma que ele fez o certo em ir para Furin. No entanto, ela garante que ele nunca chegará ao topo desse colégio, pois ninguém da Furin o levará a sério. Nisso ele se impõe, dizendo que tem braços muito fortes, porém Tachibana afirma que mesmo assim ele não chegará ao topo, afinal mesmo que Sakura seja forte, ele está sozinho. E ao ouvir isso ele se irrita, e afirma que não é tão fraco ao ponto de precisar de alguém para vencer. Porém Tachibana diz que não se trata de uma questão física, e afirma que ele entenderá tudo assim que conhecer os garotos do Furin. Então Sakura sai da loja e acaba batendo de frente com o mesmo garoto que arrebentou mais cedo, e ao vê-lo tentando puxar assunto, ele tenta ignorá-lo, porém o garoto para e diz que ele não se esqueceu dele, afinal Sakura é um jovem bem chamativo por ter cabelos e olhos pintados, mas ao olhá-lo de perto, o garoto nota que os olhos e o cabelo dele são naturais, e isso faz ele querer zoar o garoto
garoto mais ainda. Embora Sakura se irrite com isso, ele nota que sempre será rejeitado e negado por todos. Portanto, ele decide simplesmente se acostumar com isso. No entanto, ele gostaria de achar algo de valor nele. Afinal, ele ter derrotado o garoto à sua frente não o ajudou em nada. E ao dizer isso, ele se lembra de quando Tachibana havia dito que ele não chegaria ao topo do colégio sozinho. Nisso, o garoto à frente continua tagarelando e afirma que Sakura bateu no cara errado, pois agora Furin comprou briga com a sua gangue. Porém, Sakura volta a bater no garoto e em seguida, uma briga generalizada ocorre. Nisso, Sakura afirma que poderá chegar ao topo caso se destaque pela sua força. E para conseguir isso, ele não precisa estar rodeado de ninguém. Dito isso, a luta começa a se equilibrar, pois de um lado Sakura bate e do outro os inimigos apanham. E de repente, Tachibana nota todo esse barulho e decide sair para ver o que está acontecendo. Então, um dos homens da gangue pega ela como refém e diz que Sakura não poderá fazer nada agora. Porém, ele consegue salvá-la tranquilamente, mas deixa claro que não fez isso pelo bem dela. Nisso, um outro garoto tenta pegá-lo pelas costas e Sakura o acerta com um chute bem no rosto, fazendo ele ter um momento a sós com a parede. Nisso, todos os delinquentes tentam atacá-lo em massa e Sakura nota que as coisas ficarão feias caso ele tenha que lutar enquanto protege Tachibana. E além disso, ele se questiona do porquê está a protegendo. Afinal, isso não irá beneficiá-lo em nada. E então ele segue lutando contra todos eles. E no momento, um dos homens consegue esfaqueá-lo na perna. Nisso, Sakura nota que se preocupar com os outros só irá atrapalhá-lo. Então o sujeito tenta matá-lo com um golpe de taco na cabeça. Porém, um aluno do colégio Furin o reconhece pelo uniforme e vai até lá ajudá-lo. E além disso, Furin pede para Tachibana não contar para aquela certa pessoa sobre o perigo que acabou de correr. Dito isso, ele coloca todos os delinquentes para contar carneirinhos. E em seguida, os colegas de Furin aparecem por lá também. E quando os delinquentes notam que são poucos homens, eles se enchem de confiança e partem para cima. E ao notar a audácia deles, Furin manda todos os seus aliados acabarem com a raça de cada um, caso eles realmente ultrapassem a linha. E enquanto eles lutam, Sakura os observa atentamente, até que um dos garotos parte para cima dele também. Mas o garoto da Furin novamente o salva e afirma que se o garoto não for brigar, ele deve ir embora. Nisso eles continuam se matando enquanto as pessoas vibram da janela, querendo ver sangue e que eles ganhem. Então Tachibana vai até ele e o lembra sobre ela ter dito que aquela cidade é cheia de times e gangues, e como consequência disso, a segurança pública do local é uma merda. No entanto, ela afirma que essa mudança na cidade começou cerca de 2 anos atrás, e quem mudou o local foram os alunos do colégio Furin, pois a primeira coisa feita por eles foi colocar uma placa na entrada da cidade, onde eles avisavam que qualquer pessoa que viesse à cidade para fazer baderna seria eliminado sem exceção. Nisso, Tachibana explica que os membros do colégio Furin receberam um novo nome dado pela população, que agora passaram a chamá-los de Bofurin, que também significa Windbreaks. E após colocarem os homens para correr, o povo desce das suas casas e vão até eles agradecer pela ajuda. Nisso, Tachibana explica que mesmo sendo briguentos, os Windbreaks continuam sendo amados por todos. Afinal, a presença deles se faz necessária naquela cidade violenta, e ao ouvir isso, Sakura nota que eles são considerados heróis da justiça, mesmo tendo uma aparência dessas. E ele estranha isso, afinal, ele achava que as pessoas iriam temê-lo e não venerá-lo. Nisso, as pessoas também o elogiam e afirma que ele conseguiu se virar muito bem sozinho. E além disso, uma senhora demonstra preocupação ao ver que ele machucou seu pé. E ao notar as pessoas se preocupando e interagindo com ele, o garoto se assusta. Então Tachibana nota que ele realmente está sozinho, mas não por vontade própria. Nisso, ela afirma que as pessoas daquela cidade precisam dele, porém Sakura manda parar de falar bobagens. Afinal, ele quer continuar sendo sozinho e sem ter laços com ninguém. Mas ao ouvir isso, Tachibana pergunta por que ele ajudou tanto o Sr. Yama quanto ela, porém Sakura segue em silêncio. Nisso, ela explica que ele não desistiu dos outros e afirma que se ele voltar a encarar as pessoas, ele poderá se tornar o que tanto deseja. Nisso, ele se empolga com a ideia de ser um herói da cidade e começa a jornada chutando a cara de um dos delinquentes que havia sobrado. E após se encontrar novamente com Sakura, Tachibana nota a cara de estresse do garoto. Nisso, ele pede para ela não o incomodar, afinal ele estava carregando a Wasato como se fosse um burro de carga, então ele pede para ela descer de suas costas. E ao notar a senhora andando tão bem, com as costas visivelmente boas, Sakura começa a reclamar, dizendo que ela o enganou. E antes de ir embora do local, Tachibana chama ele para lhe entregar um sanduíche, para comemorar a cerimônia de entrada dele no colégio Furin. E por falar nisso, ela nota que ainda está cedo para o garoto estar indo para a escola, portanto ela deduz que ele esteja muito empolgado. Porém ele disfarça, dizendo que estava apenas passando pelo local. Nisso ela desperta o interesse dele ainda mais, ao dizer que tem muito cara forte e interessante nesse colégio. No meio da conversa, um dos estudantes vai até o local e acaba tropeçando antes de entrar. Nisso ele pergunta sobre a roupa dele, e Sakura informa que o garoto ainda não tirou a etiqueta do casaco. E ao notar o quão desastrado o garoto é, Sakura se questiona se ele realmente é do colégio Furin. Então Tachibana diz que eles dois estão na mesma série. Nisso Nirei pergunta mais sobre raízes de Sakura, porém o garoto demonstra zero interesse em falar com ele. E ao notar o estresse dele, Nirei começa a zombar de Sakura, e Tachibana por sua vez explica que aquele garoto é Sakura, um garoto que chegou na cidade no dia anterior. Então Nirei informa que a escola Furin não é uma instituição comum, pois os alunos da escola são os responsáveis por defender os habitantes, portanto são considerados verdadeiros heróis da justiça. E Nirei se orgulha de fazer parte disso tudo, porém ele estranha o que faz um cara
lá de fora querer entrar nessa instituição. Nisso, Sakura afirma que está indo para Furin com a intenção de ocupar o primeiro lugar do local. Afinal, ele também acha incrível a ideia de ser um herói da justiça que protege todos. Além do mais, Sakura diz que tem muitos caras fortes em Furin, portanto ele já se sentiria satisfeito se fosse o mais forte dentre eles. E ao ouvir isso, Nirei afirma que o garoto jamais conseguiria alcançar esse objetivo. Então os garotos começam a discutir, mas ao olhar para o horário do relógio, Nirei decide se apressar para a escola. Então Tachibana comenta sobre como Nirei é engraçado, mas para Sakura ele é apenas um desajeitado que não deveria sequer estar em Furin, pois para ele um herói da justiça deveria ser melhor que esse. Além do mais, Sakura afirma que garotos como Nirei, que só se importam com o estilo, geralmente se acovardam se depararem com uma briga real. Nisso, Tachibana afirma que ele está trabalhando apenas com suposições, porém ele afirma que já viu esse padrão se repetir inúmeras vezes. Então Tachibana decide mudar de assunto e pergunta para ele qual é a cor da fruta do café, e ele junta que seja marrom, pois essa é a cor do café. Nisso, ela corrige e diz que se trata de um fruto vermelho e suave como uma cereja. E quanto ao que eles veem nos potes, aquelas são apenas as sementes da fruta do café. Dito isso, ela explica que ao vermos as coisas tendo como base apenas uma perspectiva, nós não somos capazes de ver a verdadeira forma dessa coisa. E embora ela acredite que ele seja livre para pensar como quiser, Tachibana acha que ainda é muito cedo para Sakura fazer suposições, pois sem conversar com as pessoas, ele não será capaz de entendê-las. Isso ele demonstra um pouco mais de interesse em Nirei. Porém, Sakura se limita apenas a saber se o garoto sabe lutar ou não. E ao deixar o restaurante, ele volta a pensar no que ela disse e nota que Tachibana tem razão ao dizer que ele resume as pessoas de forma muito superficial. E no meio do seu caminho, ele se depara com um padeiro lhe oferecendo um pão de bom grado. Então Sakura fica sem entender o porquê da mordomia. Então o padeiro explica que os garotos da Furin estão sempre os ajudando, portanto, eles sentem a obrigação de compensá-los um pouco. E quanto à esposa do padeiro, ela diz estar feliz em vê-lo ali novamente. Porém, o garoto se intimida com essa demonstração de afeto e simplesmente deixa o local correndo e dizendo que não está com fome. Nisso o padeiro insiste e diz que ele pode levar os pães para comer na hora do almoço. E ao seguir seu caminho, vários outros comerciantes o exaltam como um verdadeiro herói, e isso deixa completamente em choque, sem entender o que se passa com as pessoas daquela cidade. Afinal, eles estão sendo legais até demais. E enquanto pensa sobre isso, uma garota o para na rua do nada e pede para ele ajudá-la com algo. Enquanto isso, Nirei apanha para um grupo de valentões, pois ele os atrapalhou a assediar uma garota. Então ele volta a dizer aos caras que a garota não estava gostando daquela situação. Porém o valentão o rebate e diz que Nirei está mentindo. E, além disso, o garoto manda parar com essa bobagem de boa Furin. Afinal, quem precisa da proteção ali é o próprio Nirei. E ao ouvir isso, ele tenta agarrar o valentão, mas logo é jogado no chão mais uma vez. Porém, Nirei insiste em cumprir a sua missão como boa Furin, que consiste em eliminar todos aqueles que são maus de coração e que destroem as coisas. E ao notar o garoto aumentando a voz, o valentão o lembra que apenas os heróis da TV ficam mais fortes gritando. E no meio dessa confusão, Sakura aparece e chuta o valentão para longe. Nisso, o grupo de delinquentes pergunta se ele estava ali para proteger o seu amigo, e Sakura pede para eles não entenderem as coisas errado. Afinal, ele só está ali por não suportar ver pessoas fracas querendo pagar de forte. E ao ouvir isso, os garotos partem para cima, mas todos são derrotados em um literal piscar de olhos. E feito isso, ele volta seu olhar para Nirei, que logo treme de medo, porém ele agradece a ajuda de Sakura, mas o garoto lembra que não fez aquilo na intenção de salvá-lo. Em seguida, ele aconselha Nirei a conhecer mais a sua força antes de entrar na Furin. Nisso, Nirei relata que vivia sendo espancado na época do ginásio e por conta de seu medo, ele se viu obrigado a fazer tudo o que mandavam, mas em uma dessas agressões, ele foi salvo por uma pessoa do Furin. E embora o normal seja sentir medo das pessoas dessa instituição, Nirei achou incrível, e então ele começou a almejar se tornar um Furin, pois assim ele também seria tão forte quanto esses garotos, e por conta disso ele acabou indo parar em Furin. Porém, Nirei se sente patético, então Sakura afirma que mesmo ele sendo fraco em uma briga, ele ao menos deve engolir o choro, caso contrário ele aparentará ser ainda mais fraco. E para aliviar a barra do garoto, Sakura afirma que ele não é patético. Em seguida, a garota assediada vai até ele e o agradece pela ajuda, pois se não fosse por ele, ela estaria à mercê dos vilões. E além disso, ela também agradece Sakura, que por sua vez, fica todo vermelho e tenta deixar o local. Porém, Nirei o interrompe e pergunta várias coisas sobre ele, e Sakura se irrita com o garoto o tocando. Então Nirei explica que tem um costume de reunir o máximo de informações dos caras que ele encontra e acha legais, e Sakura o deixa ficar à vontade para fazer suas anotações sobre ele. Então Nirei decide acompanhá-lo até a escola, pois ele pode aproveitar esse momento para caminhar e apresentar a cidade para Sakura. Nisso ele para no meio do caminho para comer, e explica ao Nirei que a briga o deixou faminto, mas o garoto insiste para Sakura andar logo, então Sakura o manda ir sozinho, já que ele está com tanta pressa. E ao chegar na escola, Sakura nota que terá vários encrenqueiros naquele local, assim como os que ele desafiou na cidade no dia anterior. Enquanto isso, Nirei encontra a lista dos nomes dos alunos divididos em turmas, e ao conferir o moral, Nirei nota que ele está na mesma classe que Sakura. E além disso, Nirei fala vários nomes de pessoas importantes dali, e que também estão na mesma classe que eles. E ao notar o garoto se empolgando um tanto, ele o manda ficar mais tranquilo, afinal, ele pouco se importa com as pessoas que estarão na turma. E ao ouvir isso, Nirei afirma que é super importante saber com quem eles irão estudar, então ele confere um outro nome na lista, que leva a sua empolgação lá pra baixo. Nisso ele pede para Sakura prometer que será legal com todos da turma, porém Sakura se recusa
recusa ser gentil. Nisso, Nirei explica que os membros de Bofurin se reúnem para proteger as pessoas da cidade. Portanto, Sakura deve passar uma impressão melhor para que eles não achem que ele é o inimigo do Bofurin. Enquanto ele fala, Sakura começa a se aquecer, pois precisa estar pronto para enfrentar qualquer cara que vier. Nisso, Nirei volta a dizer que Sakura é um forasteiro, portanto, ele deve se comportar, ainda mais para não cometer nenhum deslize. Caso contrário, a escola inteira se tornará inimiga dele. Mas Sakura afirma que não se importa em virar inimigo de todo mundo, afinal ele está ali para alcançar o topo, apenas saindo na porrada. Nisso, eles vão até a sala e Nirei logo se sente intimidado com os olhares de todos os alunos. Então um garoto vai até ele se apresentar, porém Nirei o reconhece através de seu tampão. Mas antes de dizer o nome do garoto, ele se adianta dizendo ser Leonardo DiCaprio. Nisso, Nirei cai na piada do garoto, que logo se apresenta como Soul, o seu verdadeiro nome. E além disso, ele explica que o seu tapa-olho é um espírito maligno da China antiga. E ao notar ele falando demais, Sakura começa a se irritar. Então Su pede para Sakura falar um pouco mais sobre ele também. Nisso, ele já levanta sua guarda para sair no soco. Mas ao invés disso, Su o exalta e afirma que ele roubou a cena na briga do dia anterior. E ao verem isso, os estudantes ficam sem entender nada. Porém, Su explica que teve uma briga contra os Paul Tips no dia passado, e o primeiro a aparecer para proteger a cidade foi justamente Sakura. Nisso, os alunos começam a se aproximar para saber mais sobre ele. Então, um dos garotos pergunta por que ele escolheu ir para aquela escola, e Sakura manda na lata que está ali almejando o topo. E ao ver isso, Sugishita arremessa uma cadeira contra o novato, e logo em seguida ele amassa uma mesa no soco. Então ele desafia o novato para uma luta, e ao notar toda essa fúria do garoto, Sakura afirma que é assim que um estudante de Furin deveria ser. E durante a briga, Su afirmou Sakura que tentar subir ao topo na frente de Sugishita não é uma boa ideia. Então ele explica que o garoto sempre frequentou aquele lugar desde o ensino fundamental, e por conta de seu talento, todos os estudantes concordaram em dar a ele o título de Bofurin antes de ele entrar no ensino médio. Fora isso, Sugishita tem uma lealdade muito grande com o cara que está no topo agora, e vendo de fora, todos concordam que ele tem uma admiração fora do normal pelo líder, ao ponto de soar como um fanático. Portanto, se alguém disser que ele pretende tomar o lugar do líder, ele certamente não irá encarar isso com bons olhos. E ao notar o Su aumentando ainda mais a tensão entre os estudantes, um dos alunos o manda parar com aquilo, pois se eles não darem um jeito de apaziguar as coisas, o forasteiro irá acabar morto. Porém, Su também não tá nem um pouco a fim de se meter nessa briga. Enquanto a luta continua, Sugishita aproveita para dar um soco, o qual Sakura certamente não conseguiria desviar, mas incrivelmente ele consegue fazendo uma ponte e aproveita isso para zoar o garoto e acertar um chute diretamente em seu rosto. E com esse chute, o melado já começa a descer e as coisas começam a ficar cada vez mais tensas. E então ele fala para o garoto que ele não pensa por conta própria, afinal ele vive idolatrando um outro homem, portanto Sakura se recusa a perder para um cara desse jeito. Mas antes deles conseguirem prosseguir a luta, uma voz na caixa de som interrompe eles. Então o narrador se apresenta como Hajime, o Meia, o representante de Furin. E ao notar que aquele homem é o mais forte do local, Sakura já se empolga. E quanto a Hajime, ele se desculpa com os alunos, pois esqueceu o que iria dizer para eles. Então ele manda um discurso genérico, aconselhando todos a aproveitarem a vida. E além disso, ele pede para todos ao menos se darem bem no primeiro dia de aula, pois ele não quer ver nenhuma briga. E o Sugishita limpa o sangue em seu rosto. E após terminar o seu discurso genérico, Hajime diz que ele só tem uma obrigação, que no caso é proteger a cidade, desde as pessoas até as coisas mais importantes. Dito isso, todos os alunos concordam em obedecer essa regra única. E quanto ao Sakura, ele nota que mesmo sem estar na frente deles, Hajime ainda assim é capaz de impor muito respeito a todos os estudantes. E então Sakura se questiona se isso se deve apenas ao fato de ele ser bom de briga. E de repente Su vai até ele e diz que Sakura deve fazer as pazes com Sugishita, apertando a sua mão. Mas ao ouvir isso, Sakura afirma que eles não irão se reconciliar. E além do mais, a briga entre os dois nem ao menos terminou. Nisso, Su repara no rosto vermelho de Sakura, como se ele estivesse exaltado com a situação. Então ele explica que para alcançar o topo, ele não pode ser tomado por sentimentos. E quanto ao Sugishita, Su afirma que Hajime não irá ficar contente em descobrir que ele bateu em um colega. E ao ouvir isso, ele na hora estende a mão para fazer as pazes. E quanto ao Sakura, ele nota que a melhor opção é fazer as pazes, embora ele ache estranho o fato de estar encostando em uma pessoa sem ser em um contexto de briga. E meio eles aparentemente tendo se acertado, ambos olham um para o outro com um olhar assassino, porém Su parabeniza os dois pela maturidade em resolverem suas indiferenças. Nisso, os outros alunos pulam energicamente em cima de Sakura, o exaltando por ele ter conseguido acertar um golpe em Sugishita, afinal isso não é para qualquer um. Então eles começam a ressaltar os pontos mais chamativos da luta, e quando Sakura volta a pensar no rumo que sua vida tomou após se mudar para aquela cidade, ele nota que as suas interações com outros humanos passaram a ser mais calorosas. E de repente um outro aluno vai até a sala e o chama para a rua, pois eles irão cobrir algumas pichações feitas por delinquentes. E ao se ver nessa situação estranha, Sakura se questiona sobre o que está acontecendo ali. E então voltamos 30 minutos antes, onde Sakura reclama da escola, porém aquele outro aluno começa a gritar com todos, mandando eles andarem logo para o pátio. E ao chegarem lá, eles se deparam com uma turma de corredores tomando uma bronca, por terem demorado demais para completarem a corrida. E ao ver um dos homens do local, Sakura se lembra dele na hora, e diz ao seu colega que ele se encontrou com ele no dia em que salvou a atendente Kotorra. E ao ouvir isso, Hiragi pula
pula no garoto e lembra que ele havia pedido para ele não falar para ninguém que a Kotorra esteve naquele local e envolvida naquele incidente. E aos berros ele explica que as pessoas não podem descobrir que a Kotorra estava em perigo, caso contrário, ele terá problemas. Nisso ele toma algumas pílulas para se acalmar e diz que não entende direito os motivos que fizeram Sakura estar ali, porém ele deixa claro que o garoto está em um lugar que tem um excelente capitão à disposição. Nisso Sakura vai a outro canto também, e então ele comenta com seu amigo que Hiragi é um cara estranho, que por algum motivo ele toma remédios para o estômago. E enquanto ele fala, Nirei vai anotando cada palavra. Nisso Sakura estranha a atitude de seu colega, e Nirei explica que Hiragi é um dos 4 reis celestiais de Bofurin. E então Nirei explica que Bofurin tem um meia no topo, e abaixo dele há 4 reis celestiais, que fazem basicamente o papel de um capitão de cada classe. E Sakura pergunta se o fato deles serem da classe 1 os torna o melhor esquadrão, e Nirei diz que não é assim que as coisas funcionam. Então ele explica que no Bofurin, cada um dos 4 reis celestiais seguem uma ordem a partir da classe 1, sendo elas a classe Tamonshu, Jikokushu, Zojoshu e Komokushu. Pô, pelo amor de Deus, facilita meu lado, que merda de nome é esse? E no caso deles, os dois estão na classe Tamonshu. Nisso Hiragi manda os alunos se dividirem em grupos de 4 ou 5 pessoas. Ele informa que cada um dos grupos terá uma pessoa do 2º ou 3º ano, portanto eles devem segui-los e obedecerem às ordens dessas pessoas mais velhas. Então dos alunos pergunta exatamente o que eles irão fazer, e Hiragi diz que eles farão uma ronda pela cidade. E no caminho Sakura diz não ter problema nenhum em fazer rondas, porém ele reclama de estar no mesmo grupo de Tsukishita. Nisso Hiragi explica que o Meia pediu para ele ficar de olho nos dois. Então Sakura afirma que só brigou com o garoto porque ele veio lhe bater primeiro, e ao notar o caldo engrossando entre os dois, Hiragi decide separá-los. Nisso Suo afirma que o capitão está mais parecendo um professor de jardim de infância. E quanto ao Sakura, ele nota que eles estão apenas caminhando pela cidade sem fazer nada, e para ele o mais eficiente seria eles irem atrás do delinquente, pois assim eles poderão proteger a cidade mais facilmente. Porém Hiragi explica que só deles estarem andando pela cidade com aquele uniforme, os pequenos grupos de delinquentes já irão se manter afastados. E além disso, eles não devem começar uma briga gratuitamente, pois eles só fazem isso quando eles precisam proteger alguém. E ao ouvir isso, Sakura se lamenta e diz que aquilo tudo é muito chato. Porém Hiragi afirma que Sakura que é chato, afinal o garoto só sabe se divertir dando porrada nos outros. E enquanto discutem, o capitão vê uma senhora correndo perigo ao subir uma escada e decidir ajudá-la. E quanto aos estudantes, eles começam a limpar as pichações dos delinquentes, mas Sakura demonstra não estar nem um pouco feliz de ter que fazer isso. Então Nirei explica que aquilo também é trabalho do Bofurin. E após terminarem o trabalho, eles voltam a andar pela cidade, e Hiragi afirma que entende o porquê de Sakura só se divertir em contextos de brigas. Afinal, todos ali já pensaram como ele. No entanto, Hiragi garante que poder ajudar pessoas com seus problemas também é algo divertido. E seguindo mais adiante, eles chegam a um bairro com muitos bares. E ao notar um cachorro estranho desenhado em uma placa da loja, Sakura zomba do desenho. E então Nirei se apavora e pede para seu amigo tomar mais cuidado com o que fala, pois eles estão na fronteira entre a Bofurin e de um outro grupo, portanto ele deve evitar causar problemas ali. Dito isso, Nirei revela que aquela é a área comandada pelo time Shishitoren, uma organização que coloca poder acima de tudo. E ao ouvir isso, Sakura se identifica com essa maneira de pensar, e de repente eles são surpreendidos por um Bofurin fugindo de 3 integrantes do Shishitoren. Nisso, Sakura e Hiragi conseguem salvar o garoto a tempo, pois ele não iria conseguir atravessar a fronteira entre os dois grupos. E afirma que os homens do grupo rival bateram em um dos seus primeiro, e no meio da confusão, os próprios membros da Shishitoren apagam um dos amigos dele, e de repente, um outro homem vai até lá ver o que está acontecendo. Então Hiragi o reconhece como Jotogami, o segundo líder no comando do Shishitoren. E então ele explica ao Togami que os homens dele estavam perseguindo um dos Bofurin. Nisso Togami pergunta se aquele membro da Shishitoren teria sido apagado por eles. Então Sakura nota que esse sujeito aparenta ser bem perigoso, do jeito que ele gosta. E quanto ao garoto apagado, ele se levanta e diz que eles não devem invadir o território inimigo, pois essa é uma das regras básicas entre eles. Ao ver o garoto gritando tanto, Togami o acerta com uma garrafa de vidro e começa a golpeá-lo várias vezes, dizendo que ele é fraco demais, portanto ele não pode se considerar pertencente àquele território. Nisso, os Bofurin estranham a ação do sujeito, afinal, ambos são do mesmo time, porém Togami afirma que aquele garoto em questão perdeu a luta, portanto é um fraco que deve ser descartado. Nisso, Suo nota que os Shishitoren de fato não são nada amigáveis, assim como os relatos diziam, e quanto ao Sakura, ele afirma já estar cansado de ouvir sobre a fé absoluta que eles têm no poder, pois para ele, todos ali são um bando de fracotes que o decepcionaram. Nisso, ele e o Togami ficam frente a frente, e quando todos esperam que a porrada vá cantar, Togami aproveita para zombar do cabelo de Sakura, e por fim ele decide apenas deixá-lo por ali. Mas antes de ir embora, ele dá o apelido de Reversa ao Sakura, devido ao seu cabelo e olhos de 2 cores. E após eles verem que Togami finalmente deixou o local, Nirei vai até Sakura reclamar com ele, pois isso que ele fez irá desencadear uma treta muito maior. E quanto ao Hiragi, ele enfatiza o que Nirei diz, que afirma que Togami é muito territorialista, portanto não deixará aquilo passar impune. E embora Nirei esteja culpando Sakura, Hiragi afirma que ele deveria ter intervido antes que a coisa tivesse chegado a esse ponto. Dito isso, ele vai até o garoto do ginásio que estava sendo perseguido, então ele se apresenta como Sasaki. Nisso todos voltam para a escola e vão até o Meia. E ao notarem uma personalidade tão infantil no líder, os alunos
alunos ficam surpresos com o que estão vendo. Afinal, aquele é o cara que está no topo de toda a Bofurim, mas não aparenta nada ser isso. E quando eles finalmente vão ver o top 1 do lugar, eles percebem que o cara é um tapado e logo entendem as causas das dores de estômago de Hiragi. E quando Sakura chama ele de forma informal, o fã maluco quase bate no garoto, e então o líder percebe que eles estão ali. E Sugishita na hora solta o garoto para tentar pagar de bonzinho. Mas nisso o líder começa a apresentar para eles um monte de legumes, então eles ficam apreensivos com essa maluquice. E Hiragi, por sua vez, está cada vez mais ansioso, afinal, depois que o Meiya começa a falar, ele não ouve mais de ninguém e fica latindo até parar. Porém, Sakura fala que aquilo está um saco e tudo aquilo é apenas grama. Porém, o Meiya manda ele olhar mais de perto, pois são todos diferentes. Mas Sakura nota que ele também foi idiota dessa forma durante a transmissão, mas todos o respeitavam. E nisso ele começa a perguntar o que naquele garoto atrai tanto as pessoas. Então, durante essa confusão, o garoto que estava sendo perseguido fala que vai revelar tudo o que aconteceu. E ele diz que viu um ladrão no distrito comercial, e então ele o perseguiu. E antes que ele percebesse, ele estava no território de Shishitoren. E ele diz que eles lhe perseguiram por toda parte. E quando ele pensou que estava acabado, aqueles dois o salvaram. E ele fala que admira muito o povo de Bofurim, e então se empolgou um pouco. E nisso, ele acabou provocando um confronto contra Shishitoren. E nisso o garoto começa a se desculpar enquanto chora bastante. O Meiya chama Sasaki por seu nome. Nisso o garoto fica surpreso por ele o conhecer, e o líder apenas o agradece. E o líder fala que o garoto tá falando que provocou um confronto, porém esse é o resultado dele ter tentado salvar a cidade e seu povo. Nisso ele fala para ele não se preocupar com o que vier a dar, pois ele apenas deve contar com os mais velhos para isso. Então o Meiya já muda de assunto perguntando como aqueles dois salvaram ele, e o garoto fala que eles expulsaram os dois. E o líder começa a rir, afinal aqueles caras são bem difíceis, então falar com ele não adiantaria em nada. E Hiragi, enquanto sofre bastante, fala que estava com eles, mas ainda assim não conseguiu fazer nada. E o Meiya fala que Hiragi sempre assume a culpa toda sozinho e termina daquele jeito. Mas o Meiya fala que foi ele quem mandou Hiragi ficar de olho naqueles dois, e por isso ele tem a responsabilidade. E então Nirei dá uma de X9 falando que quem provocou tudo foi o Sakura. E o Meiya pergunta se ele comprou o briga, e o garoto fala que ele reivindicaram ser devoto do poder, e ele não poderia ficar ouvindo isso. E então o líder entende ele e se levanta, chegando perto de Sakura. E quando o garoto acha que vai rolar uma briga, o líder dá apoio pra ele, falando que ele também estava achando que eles já estavam ficando chatos demais com isso. E o Meiya fala que também ouviu que ele protegeu as pessoas na rua no dia anterior, e agradece ele por ter protegido a sua família, e fala que está feliz por ter ganhado um irmão mais novo confiável. E então Sakura começa a pensar que está sentindo algo queimando na ponta de suas orelhas, e fala que se sente relaxado com isso. E nesse momento ele entende porque tantas pessoas seguem esse cara, e ele fala que se sente seguro com ele. Porém o garoto volta a si e pergunta quem ele tá chamando de irmão mais novo, porém o Meiya fala que todos na cidade são como uma família pra ele. Nisso, alguém liga para Hiragi, e do outro lado, uma pessoa quase não conseguindo falar, apenas fala Shishitoren. E assim, alguém aparece com um megafone, falando alô várias e várias vezes, arrastando um dos Bofurim. E ele fala que é o líder de Shishitoren, e seu nome é Tomiyama Shoji. E ele fala diretamente com o Meiya querendo lutar. E Nirei quase vai à loucura, perguntando o que aquele cara tava fazendo ali, e pergunta se ele quer retaliação. E Sakura, por sua vez, nota que aquele outro cara era o segundo mais forte, então aquele dali provavelmente é o mais forte da Shishitoren, e o garoto fica bastante animado com isso. Porém, no meio da sua animação, ele sente algo muito aterrorizador com uma chama atrás dele, e se pergunta o que foi aquilo. E logo vê o Meiya colocando seu casaco e descendo completamente sério. E quando o Meiya chega no térreo, ele fala para eles ficarem para trás. Porém, Sakura diz que não vai ficar e não quer ouvir essa ordem, mas o Meiya fala que não vai dizer isso de novo, deixando ele um pouco assustado. E ele pensa que não pode nem mover os seus pés daquele lugar, e se pergunta se aquele mesmo cara bobão de antes é aquela pessoa, pois ele está muito mais assustador. E então o Meiya fala para Tomiyama que ele está com algo dele, e o garoto fala que está sim, e começa a perguntar se ele está bravo, com raiva ou irritado. E Sakura, vendo aquilo, fica surpresa, afinal o garoto está rindo enquanto confronta o Meiya naquele estado. E logo ele se pergunta que tipo de monstro seria aquele garoto. Nisso o garoto começa a chamar o Meiya para um contra um, afinal foram eles que mexeram com a Shishitorei primeiro, e o Meiya fala que é verdade que eles deram o primeiro passo. Mas o Meiya fala que ele saiu um pouco da linha, deixando uma lista de corpos por onde passou. Então o garoto até concorda com ele, e Sakura acha que as coisas se resolveriam, mas o garoto do mesmo modo parte pra cima largando um chutão. Porém o Meiya consegue parar ele apenas com as suas mãos, e o garoto começa a incitar ele pra briga, falando que ele já acertou o primeiro, então ele deve partir pra frente. Mas o Meiya nota que o garoto quer mesmo brigar, e o Meiya pergunta de onde vem tanta vontade. Porém o garoto fala que não quer brigar, ele quer o Meiya. E ele fala que desde que chegou ao topo ficou muito chato, afinal não tinha mais ninguém à sua altura. Porém, mesmo o Meiya também estando no topo, ele parece se divertir o tempo todo, rindo como um idiota. O nome disso é inveja, viu? E o garoto fala que isso é injusto, então ele vai levar tudo, Bofurim, o Meiya, e tudo que ele tem será dele agora. Então o Meiya fala que ele deve passar por uma situação bem difícil,
silêncio. Mas então, outras pessoas chegam perguntando que merda ele tá falando para o seu chefe, e ele nota que o resto da Shishitoren também apareceu por lá, e ele fala que o líder invadindo sozinho é um pouco insatisfatório. E ele fala que assim que contou a situação, o garoto saiu correndo, e por isso ele deve ouvir antes de agir. E nisso, o resto da Bofurin também se junta ao seu líder, e ele logo cumprimenta o Otelo, enquanto Sakura zoa ele de cabeça de esfregão. Nisso, o Mei manda o garoto parar, mas Sakura manda ele calar a boca, afinal, ele não se intrometeria no 1 a 1, porém, quando ele é cercado, ele vai ter que agir. Mas Tomiyama começa a fazer showzinho falando que quer lutar mano a mano, mas Otelo fala que será um pouco difícil ele fazer isso, dadas as circunstâncias. E quando eles olham para as janelas do colégio, todas estão tomadas de delinquentes, porém o Mei manda nenhum deles se mexerem, afinal, ele aceitará o duelo individual de Tomiyama. E ele fala que eles poderão lutar caso ele faça seus homens se afastarem, e Tomiyama logo concorda, mas o canário meio careca começa a falar besteira, falando que o chefe deles é muito molenga. E ele fala que se não for isso, ele deve estar com muito medo. E o Sugishita começa a surtar, falando que vai arrebentar o cara, porém ele manda o garoto não ficar irritado porque ele acertou bem no alvo. E nisso um deles começa a falar um monte de besteira fazendo vozinha de Shota. Não, eu não tô falando daquilo que vi na tua mente, eu tô falando daquele desenho japonês onde crianças são relatadas. Basicamente o lado masculino da Loli. E nisso o Tapa-Olho começa a zoar ele, falando que mesmo ele tendo essa cara feroz, ele fala igual um garotinho. E o Otelo fala para Tomiyama que entende o desejo dele de lutar 1 contra 1, mas ele deveria fazer isso em outra hora, afinal já está escurecendo, e quando fica escuro, ele não poderá ver o rosto que ele está esmurrando. Porém Sakura fala que isso também valeria para o seu caso. Então Tomiyama percebe que todos ali estão envolvidos e querem lutar também. Nisso Tomiyama sugere que eles façam uma competição onde todos vão um para cima do outro, e fala que não será desorganizado, cada um enfrentará cada um em uma luta individual. E Otelo entende que seria como uma competição de equipes de Kendo, e isso parece uma boa ideia. E enquanto eles estão discutindo os termos, um dos Shishitoren começa a avançar, e eles começam a fechar as duplas que vão batalhar. E por último, o vozinho de criança acaba ficando com o Tapa-Olho. Porém o Meia vai contra isso, falando que se fosse 1 contra 1, eles dois deveriam ser o suficiente. Mas Tomiyama fala que seria muito mais divertido se todos participassem, então Sakura também concorda com isso. E mesmo Hiragi criticando Sakura por ser tão animadinho, um cara aparece falando que quer lutar contra Hiragi, e Hiragi reconhece ele como Sako, e fala para o Meia contar com ele também. E com as equipes definidas, eles vão ter o seu Battle Royale. E já no restaurante de Kotoha, Nirei começa a surtar, afinal, ele está achando que isso vai dar muito errado. Porém, quando ele cogita que o Meia vai perder para Tomiyama, Sugishita quase mata ele apenas com um olhar. Mas mesmo assim ele continua falando que se isso acontecer, Bofurin seria assumido por Shishitoren. Porém, Kotoha fala que não vai adiantar de nada ele ficar sofrendo de antecedência, e ela fala que ele pode contar com eles, afinal, eles não são nada fracos. Então Sakura acaba de comer rapidamente, afinal ele está bastante animado, porém ele nota que eles estão demorando muito, e falam que o Mei está explicando para todos aqueles sanguinários o que está acontecendo, e ele fala que eles também quiseram pagar um lanche para eles, mas ele se pergunta por que logo naquele restaurante. Nisso eles falam que o lugar sempre foi um ponto de encontro do Bofurin, então o motivo aparece, e o Mei começa a falar tudo meloso com Kotoha, então falam que ela é uma das favoritas dele, e logo Sakura pergunta se ela é a namorada dele, porém ela nega veementemente, e ele fala que não é nada frívolo com uma namorada, afinal ela é a irmã mais nova dele, e ela também nega isso. E vendo esse desenrolar, Sakura fica aliviado, e Kotoha nota isso, mas algo lhe vem à cabeça, afinal, irmã mais nova não combina muito bem com ela, afinal ela com certeza é mais velha que o Meia, mas ela fala que é mais nova que ele, tem só 16 anos, assim como Sakura, mas ele não acredita nisso, afinal ela parece ter mais de 20, então o Sugishita taca uma cadeira nele, e o Meia nem lhe dá um esporro, pois ele colabora com essa ação, e fala que Kotoha é apenas um pouco madura, e Hiragi explica para ele o que ele quis dizer quando mandou não deixar uma certa pessoa ficar sabendo que Kotoha sofreu perigo. E logo após, Hiragi começa a pensar bastante sobre isso, e o Meia pergunta o que tem, e ele fala que ficou pensando sobre como os Shishitoren mudaram, e Sakura pergunta o que aconteceu, e Hiragi fala que eles não eram assim antigamente, pessoas que perseguiam crianças do ensino médio, e ele fala que eles sempre buscaram por poder, e ele fala que eles já tiveram um grande confronto, mas não foi nada desse tipo, mas desde que Tomiyama se tornou o líder, rumores terríveis começaram a se espalhar. Ele vai falar que a causa disso tudo é Tomiyama, e ele não sabe o que aconteceu, porém ele vai descobrir enquanto eles conversam no dia seguinte, e Sakura pergunta do que ele tá falando e sobre o que seria essa conversa, mas o Meia fala que brigar também é conversar, e às vezes um punho é uma linguagem que você aprende mais sobre o oponente do que com palavras. E após receber ou não do último pedido, o garoto começa a agradecer novamente eles, e Sakura mais uma vez dá uma de tsundere quebrando a corrente dos caras falando que eles podem contar com ele, e Kotoha dá um esporro nele, falando que tudo que ele precisava dizer é deixe comigo. E então ele começa a pensar sobre essa filosofia de conversar com seus punhos, e ele nunca tinha pensado desse jeito, também nunca tinha lutado por alguém, mas não sabe por que, dessa vez ele se sente mais confiante do que o normal de que não vai perder. E eles enfim encontram a outra equipe ficando cara a cara, e ao se encontrarem no território Shishitoren, Shoji pede
pede para todos o seguirem, e no caminho Sakura nota que há bares no local, então Nirei o lembra que Shishitoren possui o maior bairro de bares da região, que costuma ficar agitado e perigoso durante a noite. Eu ver Nirei o seguindo, Sakura pergunta o que ele quer ali, e o garoto explica que está envolvido em toda a confusão com o Shishitoren, e além disso, Nirei afirma que também quer poder provar que é capaz de se proteger, portanto ele pede para aprender com Sakura e os outros. E ao ouvir isso, Sakura fica vermelho e apenas segue seu caminho, então Hiragi reclama com todos, dizendo que eles deveriam estar mais nervosos com aquela situação. Enquanto isso, Shoji continua os apressando, até que eles finalmente chegam a um local denominado como a base do Shishitoren. Nisso, Nirei nota que o local que o grupo Shishitoren usa como base era na verdade um cinema abandonado conhecido como Constelação de Orion. E andando mais pelo local, Shoji os leva até a sala onde há várias pessoas, que por sinal já estavam esperando pela chegada dos lutadores. Ao notar o local bem agitado, Su entende o motivo deles chamarem a base de Ori, que no caso significa gaiola. E quanto a Nirei, ele começa a tremer com toda aquela selvageria e pede mentalmente para voltar para casa com vida. Nisso Sakura o manda olhar para frente, afinal, o próprio Nirei havia dito que estava ali para aprender. Nisso Shoji sobe no palco e anuncia o começo das lutas, e quanto ao Meiya, ele afirma que a luta principal daquela noite será entre ele e Tomiyama. Portanto, ele garante que a vitória ou derrota dos seus companheiros não terá tanta importância, e por isso, eles podem lutar com mais calma. Ao ouvir isso, Sakura afirma que também não tem interesse em perder nenhuma luta. Nisso, Meiya nota que realmente pode confiar no garoto, e após Shoji anunciar a luta, um dos Shishitoren pede para ser o primeiro a lutar, e diz que está irritado com o fato de Sugishita estar o encarando. Nisso, os dois partem em direção ao palco para começarem a luta, mas antes Sakura diz para ele que ele não pode perder para esse tipo de oponente, caso contrário ele perderá a vontade de lutar contra Sugishita novamente. E ao ver isso, Sugishita apenas dá os ombros e segue seu caminho. Enquanto isso, Nirei confere em seu caderno sobre Yukinari, no caso, o oponente de Sugishita, e ele descobre que Arima é do tipo poderoso que já quebrou as costelas do seu oponente com um único soco. Nisso, Su explica que Sugishita já fez algo similar, portanto o jogo ainda está equilibrado entre os dois. Porém, o Mei afirma que eles não devem tratar esses oponentes como iguais. E quanto ao Arima, ele reafirma que o olhar de Sugishita o irrita, então ele distrai seu inimigo tirando o foco de Sugishita dele, e assim Arima consegue acertar um golpe em seu oponente. Nisso, Sugishita o pega pelo braço e joga Arima contra o chão violentamente. Ao notar o quão fraco ele é, Sakura fica profundamente decepcionado com Arima. E quanto aos membros do Shishitoren, eles ficam abismados com a força daquele aluno, pois ele derrotou Arima com apenas um único golpe. Nisso, Shoji pede para Sugishita lutar com ele na próxima vez, porém Togami acalma seu colega e pede para ele esperar o decorrer das lutas em silêncio. E quanto ao Nirei, ele nota que os Shishitoren estão mais preocupados em elogiar Sugishita do que em lamentar a derrota de um dos seus, o que faz essa organização ser extremamente estranha aos seus olhos. Ao retornar para o seu assento, Sugishita é recebido por Omeia. Nisso, Nirei e os outros notam que Sakura não demonstra estar tão surpreso com a performance de Sugishita, então eles deduzem que o garoto já tenha reconhecido a grande força dele. Porém, Sakura desconversa e diz que Sugishita é apenas um cara resistente. Enquanto isso, Shoji pede para tirarem Arima do meio da arena, pois irão dar continuidade nas lutas. Nisso, dois membros da Shishitoren carregam o corpo de Arima e jogam de qualquer jeito para fora da plataforma. E além disso, um dos jovens, o Shota, afirma que Arima é um cara muito arrogante, portanto, vê-lo naquela situação é algo vexatório. Nisso, Sakura diz aos dois garotos que eles estão incomodando com as suas conversas sobre fé absoluta no poder. Então, Su explica que não adianta falar nada com esses garotos, pois eles só entendem as coisas na base da porrada. Nisso, um dos garotos agarra Su e o desafia para um combate, porém Shoji os manda se afastarem. Isso, enquanto dá uma olhada muito séria pra eles, falando que aqueles não são os adversários dele. Dito isso, ele chama Numa e Su para a arena. E antes de ir, Su diz ao Sakura que ao ouvi-lo falar sobre querer conquistar o topo, ele o achou um grande idiota falastrão. Mas aos poucos, Su foi capaz de ver que Sakura realmente estava honrando a sua palavra. Portanto, ele afirma gostar dessa parte genuína que há em Sakura. E, além disso, Su deixa claro que irá se esforçar para não ficar para trás. Dito isso, ele sobe ao ringue. Então Sakura pergunta que tipo de lutador é aquele. Nisso, Nirei o apresenta como Kunama, porém Sakura corrige e fala que está falando de Sou. Nisso, Nirei o descreve como um lutador que era famoso na época do ensino fundamental por ser muito forte, e o Sakura diz que dá para notar isso apenas olhando para o garoto, portanto ele pede por informações mais relevantes. Ao ouvir isso, Nirei se espanta com o fato dele saber o quão fortes as pessoas são só de olhar. Nisso, Sakura o manda deixar esse assunto de lado por hora, pois ele quer mais informações de Sou, porém Nirei afirma que só sabe sobre a fama que o garoto tem na escola, portanto não conhece nenhuma história de algum inimigo que Sou tenha derrotado. Nisso, o Meiya diz que também não sabia nada sobre o garoto, porém ao conhecê-lo, o Meiya descobriu que Sou é na verdade uma pessoa muito gentil. Enquanto isso, Kanuma demonstra estar irritado por causa da derrota de seu amigo. Ao vê-lo nesse estado, Sou lembra que Kanuma não estava agindo com a mesma compaixão anteriormente, pois aparentemente o outro garoto derrotado não era o seu amigo. Nisso, Kanuma explica que diferente dos outros membros da Shishitoren, Arima é praticamente como um irmão para ele, portanto vê-lo sendo derrotado é algo que o irrita profundamente. Então Sou afirma que eles só reclamam quando são as vítimas, assim
como uma criança reclama quando não é capaz de aguentar um pouco uma dose do próprio veneno. Enquanto isso, Sakura assiste aquela humilhação e se questiona se Sou de fato é tão gentil como o Meiya disse. Nisso, Kanoma parte para o ataque, mas Sou consegue se desvencilhar de seu golpe facilmente. Em seguida, ele convida Kanoma a virar um adulto, afinal a birra só é algo fofo quando é uma criança fazendo. E quanto a Nirei, ele fica sem entender o que acabou de acontecer. Nisso, Kanoma nota que há algo estranho nos movimentos velozes do seu adversário, então ele decide contra-atacar ainda mais rápido para evitar que Sou consiga se defender. Porém, Kanoma continua sendo ineficaz em seus ataques. Ao tentar pegar os pés de Sou, Kanoma é arrastado para longe. Feito isso, Sou pergunta o que o garoto acha que é necessário para poder ser considerado um adulto. Nisso, Kanoma apenas se levanta e continua tentando atacá-lo de frente, mas como sempre, ele é arremessado contra o chão com uma incrível habilidade de Sou, que faz parecer como se Kanoma estivesse caindo sozinho, e de repente todo o público começa a arremessar coisas e pedem para eles começarem a lutar de verdade. Nisso, Kanoma ignora o que os outros estão dizendo e explica que não adianta ele tentar fazer qualquer coisa, pois Sou sempre irá dar a volta com seus movimentos rápidos. Portanto, Kanoma manda eles encararem Sou, caso realmente queiram reclamar tanto assim. E quanto ao Sakura, ele afirma que Sou nunca foi a tal pessoa gentil que o Meiya descreveu, pois ao contrário disso, o garoto tem uma personalidade visivelmente podre. E Sakura nota que Sou está tratando Kanoma como um inimigo inferior, que é digno de ser usado apenas para fazer o seu showzinho. Além disso, Sou usa essa tática para fazer Kanoma ver o quão distinto é o nível de força entre os dois. E Sakura afirma que preferiria morrer do que ser humilhado dessa forma. Então ele pergunta ao Nirei como fazer para Sou lutar a sério com ele. Enquanto isso, Kanoma continua sendo tratado como uma criança, sendo usado apenas como uma peça de entretenimento para Sou. Ao cair ao chão com um soco do seu inimigo, Kanoma ouve seus colegas o mandando se levantar e lutar a sério. Ao olhar para os seus superiores, Kanoma começa a suar frio e sente que irá acabar com uma rima se as coisas continuarem nesse ritmo. Nisso ele começa a gritar de desespero e parte para cima de Sou mais uma vez. Então Sou para um chute bem na cara dele e diz que irá adivinhar o que o garoto está pensando agora. No caso, Kanoma está se sentindo igual ao homem que ele riu quando perdeu a luta, e Sou afirma que essa é a resposta para a pergunta que ele fez no começo da luta sobre o que seria necessário para se tornar adulto, e a resposta para isso é a capacidade imaginativa. Nisso, Kanoma cai ao chão e Sou diz a ele que será fácil conseguir isso, pois basta ele conseguir apenas uma vez. Dito isso, Sou pergunta o que o garoto acha que é necessário para reforçar a sua capacidade imaginativa. Nisso, Kanoma permanece em silêncio, sem saber o que responder. Então Sou explica que para obter isso é necessário fazer com que a sua imaginação se torne realidade. Nisso, ele arma um soco na direção de Kanoma, e isso deixa o garoto ainda mais assustado. Porém, Togami para a luta e diz que o garoto deve parar de envergonhá-lo. E além disso, Togami afirma que eles já não são mais companheiros. Então Sou deixa a arena, dizendo para Kanoma que ser adulto significa se envolver com os sentimentos de outra pessoa, e para isso é necessário ter a capacidade imaginativa e experiência. E para Sou, o garoto já foi capaz de subir um degrau dessa escada. E ao deixar o ringue, Sou é surpreendido por um Meiya que elogia sua força, e quanto ao Nirei, ele pergunta sobre o estilo de luta que ele estava usando. Porém, Sou diz que não sabe muito bem qual o seu estilo, afinal seu mestre desenvolveu esse jeito de lutar sozinho. Nisso, Hiragi diz que não imaginava que Sou fosse levar aquela luta para um lado mais emotivo. Nisso, Sou coloca a culpa em Sakura e diz que foi ele quem o fez ficar assim, e Sakura por sua vez o manda não colocar a culpa nos outros, e diz que ele deve lutar a sério quando os dois forem se enfrentar. Mas ao ouvir isso, Sou diz que não tem interesse em lutar com ele, por considerá-lo um cara muito chato. Nisso, Sakura se irrita e parte para cima dele, mas Nirei entra no meio e separa a briga. E quanto ao Meiya, ele nota que os garotos darão uma excelente equipe. Nisso, os outros dois garotos da Shishitoren se sentam juntos e lamentam suas derrotas, pois acreditam que eles serão expulsos do grupo após perderem tão feio. Nisso, Sakura se levanta e diz que já está na sua vez de lutar. Porém, um dos Shishitoren se levanta e aponta para Hiragi, demonstrando interesse em lutar contra ele. Nisso, Hiragi se levanta e diz que irá lutar no lugar de Sakura. Porém, o garoto se revolta e diz que os dois alunos do primeiro ano já lutaram, portanto, essa deveria ser a sua vez. Então, Hiragi o lembra que ele lutará contra Togami, que por sinal ainda não está com vontade de lutar. E para sossegar mais a Sakura, ele informa que Togami é o segundo líder no comando da Shishitoren, portanto, Sakura não irá enfrentar qualquer um. Nisso, Sakura deduz que Hiragi não acredite nele, mas ao invés disso, ele diz estar contando com Sakura para essa luta. Ao sentar novamente em seu lugar, Sakura pergunta se Hiragi conhece seu adversário. Nisso, Meiya diz que não é anormal que ele conheça pessoas de fora da Furen. E antes dos dois subirem ao ringue, Togami pergunta ao seu colega se ele teve algum desentendimento com seu oponente, afinal não é muito comum ele desafiar alguém para a briga. Ao ver isso, o jovem simplesmente o ignora e continua subindo ao ringue. E ao ficarem frente a frente, Hiragi diz ao Sakura que ele evoluiu bastante desde a última vez em que eles se viram. No entanto, ele garante que sairá daquela luta com a vitória. Nisso, ambos partem para cima um do outro, e Sakura afirma que Hiragi está o subestimando ao dizer que sairá dali com a vitória. Afinal de contas, agora ele já não é mais o mesmo de antes. E para provar o seu ponto, Sakura afirma que ensinará uma lição ao Hiragi. E ao voltarem a trocar chutes e socos, a plateia nota que Sakura está conseguindo pressionar o seu oponente. E Togami comenta que o garoto
garoto de fato está lutando muito bem. E além disso, ele se lembra que ao entrar na Shichitoren, Saku aparentava não querer fazer mais nada da vida a não ser lutar. Nisso, Saku observa atentamente cada ataque do seu oponente e no fim tenta acertar um golpe nele, mas Hiragi consegue bloquear. Porém, Saku diz que ele não demonstrou ter evoluído nada desde a última vez que eles se viram. E ao ouvir ele falando tanto, Hiragi se lembra que ele não era assim. Afinal, se ele ficasse só falando durante a luta, ele acabaria quebrando a cara em algum momento. E ao ouvir isso, Saku ataca com ainda mais velocidade. E assim, ele acerta um golpe em Hiragi, o derrubando no chão. Feito isso, ele afirma que o seu oponente não só não evoluiu nada, como também ficou mais fraco. E Saku deduz que isso tenha acontecido por conta de Hiragi ter se juntado com as pessoas erradas, que só querem ser amigos e nada mais. Nisso, Sakura grita com Hiragi, dizendo que por culpa dele, o lutador de Shichitoren está zombando da cara deles. E ao ouvir isso, Su começa a dar risada e diz que Sakura está aos poucos começando a se importar com seus amigos. Porém, ele tenta desconversar e diz que está apenas irritado com o fato de Hiragi estar fazendo ele rir de idiota. Nisso, Meio dirige a palavra ao Saku e explica que Hiragi é um dos 4 reis celestiais da Bofurin, que é conhecido como o líder Tamoten, e por sua vez também tem um outro nome. Mas antes que o Meia pudesse terminar de falar, Hiragi se levanta e diz ao garoto que ele de fato está muito mais forte, ao ponto dele poder ser confundido com outra pessoa. Nisso, o Meia termina sua explicação e diz que o outro nome de Tamoten é Bishamonten, que no caso é o nome do deus da guerra que controla o campo de batalha. Nisso, Hiragi toma alguns comprimidos e eles voltam ao combate com ainda mais vigor. Então a plateia vai à loucura com aquela luta, afinal, eles estão presenciando uma luta que não se vê toda hora. E quanto ao Sakura, ele fica surpreso com a força de Hiragi. Nisso, Su explica que essa é a força de um dos 4 reis celestiais da Bofurin. Porém, Sakura o questiona do porquê Hiragi não começou usando essa força desde o início. E Su afirma que ele não precisou disso, pois as falas do próprio Sakura já foram suficientes para fazê-lo lutar a sério. E ao analisar a luta, Togami nota que dessa vez é o Hiragi quem está pressionando o Saku. Nisso, o garoto fica indignado por estar perdendo, afinal em sua mente, Hiragi é um preguiçoso que passou esse tempo todo curtindo uma vida confortável. Então ele tem uma memória do seu passado, onde Hiragi o salva de alguns garotos que estavam atacando ele injustamente. Não é por nada não, mas esse cara daí deve estar escondendo sexo, que ele parece muito uma garota de qualquer shoujo que eu já tenha visto. Então eu tô na dúvida. Enquanto isso, a porradaria continua rolando, com eles dois levando muito a sério, e todos ficam impressionados com isso, incluindo Sakura e seus amigos, pois eles não veem uma luta dessa faz muito tempo. E Sakura fica impressionado com o desempenho de Hiragi, porém Su fala que todos na cidade sabem quão fortes os 4 devas são. E Su fala que mesmo Hiragi sabendo quão forte é Sakura, ainda o irritou. E nisso, o Meia fica feliz com a interação dos garotos. Enquanto isso, Hiragi segue tampando o Saku no soco. E o garoto também não é fraco, soltando um monte de chutes altos que quase pegam em Hiragi. Nisso, no passado, ele explica para Saku que se ele continuar quieto, os outros garotos continuarão se aproveitando disso para pegarem no pé dele. Dito isso, Hiragi estende a mão para o garoto e manda Saku ficar de pé. Nisso, o garoto aproveita essa oportunidade para se agarrar a Hiragi, pedindo para ele lhe ensinar a lutar. E ele fica sem reação, mas acaba falando que sim. E então, já na beira do rio, treinando alguns golpes, Saku pensa que sentia muita admiração por Hiragi, e mesmo assim ele querer, um grupo de pessoas se juntou ao redor dele. E ele fala que o simples fato de poder andar atrás de alguém assim já o enchia de orgulho. E então, quando Hiragi finalmente se graduou e estava prestes a ir para Furin, o garoto afirma que ele será o melhor aluno de todos nesse novo colégio. Afinal, alguém como Hiragi deve ficar sempre acima de todos. Nisso, ele afirma que fará o necessário para fazê-lo chegar ao topo. Portanto, Saku pede para Hiragi o deixar ajudá-lo no Furin no futuro. Porém, Hiragi nega a ajuda do garoto, dizendo que ele não deveria segui-lo, pois ele já decidiu que irá apoiar um cara chamado Umeya no Furin. E isso significa que ele não poderá ficar no topo. Portanto, Hiragi manda o garoto procurar um outro objetivo, pois esse já não dará mais certo. E o garoto começa a se perguntar o porquê disso, e já um tempo depois, ele está espancando alguns NPCs. Então Togami encontra Saku e o recruta para sua equipe, dizendo que ele visa apenas o poder absoluto, e por isso apenas os mais fortes são reconhecidos em seu meio. E quanto mais forte o membro é, mais longe ele pode chegar naquela equipe. E ao ver isso, Saku diz que não dá a mínima para essas coisas, pois ele quer apenas lutar com pessoas fortes, e treinar o bastante para fazer aquele cara se arrepender do que ele disse. E voltando ao presente, o garoto afirma que não perderá, pois diferente de Hiragi, que ficou dependendo dos outros, ele apenas continuou treinando e ficando cada vez mais forte. Nisso, Saku parte para cima tentando uma baiana, mas ele acaba fazendo uma finta e pulando por cima de Hiragi. Mas quando ele volta pro verdadeiro ataque, que seria pelas costas, ele acaba recebendo um chute no rosto. Porém, logo ele se recompõe e afirma que não perderá para um cara que se permite ficar abaixo de outro homem. Nisso, ele volta a atacar Hiragi completamente afobado, porém ele para o soco com apenas uma mão e pede desculpas pro garoto por não ter respondido à sua expectativa. E então ele conecta um soco na barriga do garoto, que faz ele desabar caindo ajoelhado, e ele começa a pensar que não é Hiragi que tem que se desculpar, afinal ele não fez nada demais. E ele volta a pensar naquela cena onde Hiragi pediu para ele não lhe seguir, e reflete que o garoto apenas estava pensando nele. Embora Saku saiba que está sendo egoísta, ele afirma que Hiragi sempre fez parte do seu objetivo, e por isso que ele queria apenas ouvir de Hiragi que ele poderia o seguir, independente se ele iria apoiar uma outra pessoa ou não. Nisso, ele acaba perdendo as forças e caindo no chão desmaiado, e começa a se lembrar dos momentos que eles passaram juntos enquanto treinavam. E nesse momento ele disse para Hiragi que sempre o seguiria,
iria, afinal ele estava decidido em ajudá-la a ficar no topo. E já naquele momento Hiragi sabia que as coisas não seriam bem assim, e voltando ao presente, a plateia fica toda surpresa ao ver Saco caído duro no chão. Nisso eles percebem que aquele é um dos 4 devas da Bofurin, e até seus amigos ficam muito impressionados com aquela luta, com Nirei completamente petrificado ao ver aquele show de horrores. E o líder fica todo animadinho, falando que ele perdeu, porém ele está animado para lutar também. E então Togami se levanta, falando para qualquer um, não importando quem, tirar o garoto de lá. Porém Hiragi diz que eles não precisam se preocupar com isso, pois ele mesmo tirará o garoto do ringue. Então Togami o agradece, mas diz que ele não deve ser tão cuidadoso com o Saco. Então Togami decide ir até o garoto para dar uma surra nele, porém Hiragi segura sua mão, falando que sugere que ele cuide disso depois da luta dele. Afinal, nunca se sabe o que vai acontecer. Então Togami pergunta o que ele quer dizer com aquilo, mas ele fala que não sabe, porém ele deixa um aviso pro garoto dizendo que fazer coisas assim não tornará a sua equipe mais forte. E Togami não gosta nada do que ele tá falando, então ao voltar todos ficam impressionados, e o Meiya fala que os chutes altos circulares dele são sempre maravilhosos. Então Hiragi questiona se ele não vai perguntar sobre o que aconteceu ali, porém o Meiya fica na dúvida a respeito do que ele deveria perguntar. E Hiragi fala que seria sobre o que aconteceu ou quem era ele. Então o Meiya pergunta se ele estaria a fim de falar sobre isso, mas Hiragi diz que não, então o Meiya diz que ele também não quer ouvir essa história agora, mas deixa claro que poderá ouvir caso Hiragi se sinta à vontade para falar em algum momento, pois nessa hora ele vai querer ouvi-lo genuinamente. E enquanto o líder de Togami fala com ele, o garoto se distrai, mas em seguida se levanta e parte para a arena de combate, onde lutará contra Sakura. Nisso Nirei nota a plateia mais animada ainda com essa luta do que com as outras, então Nirei e os outros pedem para que Sakura tome cuidado para não morrer. E embora Sakura se sinta um tanto aflito com aquele combate, ele se lembra que prometeu dar o seu melhor, portanto, ele manda Togami começar logo com a luta. Porém, o garoto afirma que eles não precisam ter tanta pressa, afinal eles podem deixar muito a desejar caso façam as coisas correndo. Nisso Togami diz que quer aproveitar a luta com mais calma, então eles começam os ataques, e o Mei explica que mesmo Sakura sabendo brigar, Togami tem uma vantagem, no caso, ele é capaz de controlar a Shishitoren, que tem uma fé absoluta no poder. Nisso Sakura comenta com Togami que ele se move muito rápido, portanto, aquele papo de fazer as coisas sem pressa aparentemente não faz tanto sentido, porém Togami afirma que ainda não se moveu rápido de verdade, pois ele ainda está se movendo numa velocidade confortável, que é o suficiente para eles brigarem com mais calma. Então Sakura afirma que lutará com ele da forma que Togami achar melhor, e começa a usar todas suas forças para conseguir desviar dos golpes. Enquanto eles lutam, o Mei explica que há tempos os melhores membros da Shishitoren têm sido Togami e Tomiyama, e por isso Togami está em um nível muito acima dos outros 3 que lutaram há pouco tempo, e durante a luta Sakura consegue se acostumar com a velocidade do seu inimigo. Nisso Togami se lembra de quando Sakura havia lhe dito que ele era sem graça, e diz que isso realmente o irritou. Então ele ataca Sakura, que cai apagado no chão. Nisso Togami afirma que é o Sakura quem está sendo muito sem graça agora, e explica que apenas detentores do poder podem falar o que bem entenderem, e para ele Sakura só se acha muito porque está em um grupo de pessoas fortes. Nisso ele descreve o Furen como um simples enfeite que faz barulho ao vento, e em seguida se silencia ao partir-se em vários pedaços. Então Togami afirma que Sakura não é capaz de falar aquelas grosserias a ele agora que está sozinho. Nisso Sakura se irrita e parte para o ataque mais uma vez, e diz que Togami está certo em suas colocações sobre os mais fortes serem os detentores da palavra, afinal sem poder eles não são capazes de impor os seus ideais ao mundo. Dito isso, ele consegue atingir Togami, que por sua vez afirma que Sakura é a pessoa que ele mais odeia. E ao ouvir isso, Sakura deixa claro que não deixará Togami o vencer, nem que para isso ele precise dar a sua vida. Então eles voltam a trocar golpes de igual para igual, e quanto ao Nirei, ele fica espantado com o que vê, afinal ele não sabia que Sakura era tão forte a esse ponto. E durante a luta, Sakura afirma ao seu oponente que ele não pode se deixar ser derrotado, caso contrário Togami demonstrará que estava errado em suas palavras. Nisso, ele desdenha da fé do Shishitoren no poder absoluto, e diz que ele não demonstra ter tanta fé assim como diz. Dito isso, Sakura acerta um chute no queixo do seu adversário, que o acerta em cheio. E então Togami se irrita ainda mais, e acerta Sakura com um chute que o joga para longe. Feito isso, Togami afirma que o garoto não entende nada sobre a organização Shishitoren e sobre a sua fé absoluta no poder. Afinal, todos ali de fato almejam o topo, e a entrega deles ao esforço contínuo é o que prova toda a fé que eles têm no poder. Nisso, Togami diz que Sakura e seu grupo estão apenas brincando de serem super-heróis, portanto, ele garante que a seriedade e o peso do Shishitoren é muito maior que o deles. Dito isso, ele pisa em Sakura com toda a sua força, deixando todos da plateia visivelmente assustados com tamanha brutalidade. Nisso, os outros membros do Shishitoren afirmam que Sakura não conseguirá mais se levantar após esse golpe, porém o garoto surpreende a todos após começar a levantar aos poucos. Então Sakura explica que Togami não está seguindo o que diz, e sugere que eles mudem o nome da Shishitoren para Clubinho dos Valentões que batem nos mais fracos. Dito isso, ele se lembra que Togami e seu grupo estavam correndo atrás de um garoto mais novo, e isso confirma o que ele havia acabado de dizer. Portanto, Sakura se recusa a perder para um cara desse nível. Então Togami ameaça pisar na cabeça dele, mas ao prestar atenção no que o garoto estava dizendo, ele entende o porquê os Furin foram até o território do Shishitoren, afinal, eles não iriam ali sem motivo. Nisso, Togami vai até os dois membros da Shishitoren que estavam no túnel naquele momento, e pergunta o que eles
eles estavam fazendo lá. Então o sujeito tenta dar uma desculpa e diz que estava correndo atrás do garoto apenas para brincar com ele. E ao notar que eles estavam mentindo descaradamente, Togami começa a punir os dois, espancando eles sem parar. E ao deixá-los inconscientes, ele retira o casaco deles com o símbolo da Shishitoren e volta para sua luta, e se desculpa por ter deixado Sakura esperando. Então durante a luta ele tem uma memória da época que estava lutando contra alguns caras da Shishitoren, e ele estava literalmente amassando todo mundo, até que de repente um garoto vai até ele e o chama para integrar o seu grupo, e ele até tenta pedir para Shoji esperar um pouco, porém o garoto começa lhe puxando pelo braço na hora, e o leva para conhecer o restante do Shishitoren do seu time. E nesse meio tempo ele entrou na organização, fez amizade, viveu um bom período ao lado de Shoji, e então em certo dia, Shoji pergunta se ele sabe o que significa ter fé absoluta no poder. Então Togami diz que já ouviu falar nesse conceito, e também sabe o que significa. Então Shoji afirma que o significado desse conceito é não ceder para ninguém, portanto é um juramento de persistência. Nisso o garoto grita que o poder é o que faz com que eles possam ser livres. Enquanto isso, os outros membros da Shishitoren mais velhos elogiam os dois novatos que entraram para o time, afinal eles sozinhos já conseguiram superar o Zinc, e isso fez com que os dois virassem o assunto mais falado do momento. Nisso, eles voltam até a sua base, e Shoji diz que deu uma surra no Zinc para vingar o Noma, e os senpais falam que eles realmente são alguma coisa, pois os garotos são bastante surpreendentes, e Shoji deixa claro que planeja se tornar o membro mais livre do Shishitoren, portanto, ele não pode ser derrotado por ninguém, pois ele almeja ser o mais forte. E quando ele termina de falar, todos olham para o Togami, esperando ele dizer alguma coisa, então ele reflete sobre esse conceito de força e liberdade, e chega à conclusão de que o mais forte de todos também será o mais livre. Nisso, Shoji afirma que ser o mais livre de todos deve ser algo muito divertido, e Shoji fala que ele e Togami estão almejando para ver quem vai ser o mais forte e o mais livre, e ele fala que isso vai ser muito legal, e chama todos eles para se juntarem a essa caminhada. Nisso, Togami fala que naquela época ele era o mais livre de todos, e o que mais se divertia também. Afinal, ele incorporou o lema da equipe nos seus ossos e brilhava como o sol. E Togami fala que mesmo ele dizendo que eles estão competindo, ele nunca se adentrou nisso, pois ele nunca foi bom em lidar com pessoas, mas quando ele estava junto com Shoji, ele sentia que poderia fazer parte da turma. E com o tempo, Togami passou a acreditar que a melhor opção de líder para o Shishitoren era o próprio Shoji, pois assim tudo ficaria mais divertido. Ou era o que ele pensava, pois em certo dia, ao se encontrar com Shoji, ele vê o garoto sentado num telhado meio pensativo, e então ele pergunta para Togami se ele não é o líder. E ele fala que sim. Ele também pergunta se ele não é o mais livre. Ele também fala que sim. E ele diz que pensava que ao chegar ao topo, Shoji seria o mais forte e o mais livre de todos. Porém, ao sentir na pele essa realidade, ele passou a não achar isso tão divertido. Nisso ele diz que esteve pensando que queria que todos fossem fortes como ele. E o Togami pensa que o garoto tá querendo treinar toda a equipe. E ele fala que isso soa bem. E fala que vai conversar com todos eles. Mas no meio da conversa, eles são interrompidos por alguns dos Shishitoren, que vão até eles informar que os Zings atacaram um de seus parceiros. E ao ouvir isso, Togami chama o Shoji para eles irem logo. Mas ao invés disso, o garoto salta lá de cima e cai perto deles. E sem dizer uma única palavra, ele acerta o garoto que já tinha sido acertado com um chute, sem que ele tivesse feito nada. E Togami obviamente fica muito assustado ao ver isso, assim como todos os outros que estavam ali. E então ele pergunta para o garoto se ele teve a audácia de voltar até ali mesmo após sofrer uma derrota. E ele fala que ele não deve fazer isso, afinal fazendo isso, ele nunca será forte e livre. Isso com certeza vai deixar as coisas muito chatas. E o Shoji explica que pessoas fracas não são bem-vindas na Shishitoren, e então arranca o casaco do garoto. Dito tudo isso, o garoto se vira para Togami e pergunta se ele está de acordo com as suas palavras, e Togami por sua vez fica desesperado com o que vê, pois o moleque simplesmente surtou. Então ele pergunta por que dele ter feito isso com seu parceiro. E Shoji fala que ele é o líder, ele é o mais livre e pode fazer tudo o que quiser, pois é ele que faz as regras. Então ele usa sua autoridade para justificar os seus atos. Afinal, é ele quem manda ali, ele é o mais forte de todos e por isso ele pode fazer o que bem entender. E caso Togami não o entenda, Shoji manda ele sair do grupo imediatamente. E Togami fica muito chocado com tudo que está ouvindo, mas ele vê que não tem escapatória, então ele diz que entende, mas pede para contar a todos ele mesmo. E fala que ele vai ficar com todos os desertores, e então fala para Shoji ficar tranquilo e apenas continuar sorrindo. E nisso, ele fala que resolveu manchar a sua imagem. Afinal, o sol deveria continuar brincando, mesmo que isso significasse usar essa força libertadora para prender a todos. E ele fala que teve que preservar a Shishitoren, até o sol conseguir mostrar seu rosto novamente. Então, voltando ao presente, a luta entre os dois continua, mas Sakura consegue acertar ele facilmente, então ele nota que tem algo de estranho, falando que Togami não está lutando a sério, pois além de Togami não querer acertá-lo, ele também não se esforça para desviar de seus golpes. Nisso ele pergunta o que Togami está pretendendo fazer, então ele olha para Shoji e realmente pensa sobre o que ele está querendo fazer. E durante a luta com Togami, Sakura nota que os golpes do seu oponente já não têm mais o mesmo impacto e a força de antes. Nisso ele joga Togami para longe com um chute, então Sakura diz que ele não está lutando a sério, pois além de não estar tentando acertá-lo, ele também não está se defendendo. Nisso Sakura nota que seu conceito sobre os Shishitoren estava errado, pois ele achava que eles compravam brigas sabendo de tudo o que estava acontecendo. Porém não é isso que está acontecendo, afinal ele bateu em 2 membros do grupo de forma desnecessária. Nisso Sakura fica furioso para saber mais sobre ele, então ele pergunta o que Togami pretende
pretende fazer, e também o indaga do porquê ele bateu em seus dois companheiros. E Togami afirma que seu grupo só se interessa por pessoas que têm poder, e diz que aquele lugar ali é de pessoas fortes, portanto os fracassados não serão bem-vindos. Dito isso, ele se lembra da primeira vez que Shoji arranjou briga com os Bofurin, o grupo que não saía de sua cabeça. Nisso, Togami sentiu pela primeira vez que as coisas poderiam mudar, mas ao invés disso, eles apenas se meterem em uma briga que nada tem a ver com a justiça que ele tanto almejava. E embora ele não estivesse satisfeito com o rumo que as coisas haviam tomado, Togami achava que ele já estava em um caminho sem volta. Então, naquele dia, ele decidiu passar por cima dos erros do seu grupo, e assim Togami estava oficialmente convicto que não voltaria mais atrás. Isso, Togami continua viajando em seus pensamentos, e ao olhar para a marca do grupo na parede, ele nota que ela já está muito gasta por conta do tempo. Nisso, Sakura volta a falar com ele e pergunta o que ele pretende fazer, e Togami, por sua vez, respira um pouco a brisa do lugar, e diz que gostaria de fazer isso em um passeio nas montanhas. E ouvir isso, Sakura estranha as palavras dele, e deduz que Togami esteja distraído com algo. Nisso, ele se lembra de quando o próprio garoto havia dito que aquele lugar não é para fracassados. Então Sakura pergunta o que Togami está fazendo ali, afinal, essas atitudes também o tornam fracassado, porém ele reconhece que Togami também é forte. Mas ainda assim, Sakura o acha um cara sem graça, e para fazê-lo entender isso, ele se dispõe a derrotá-lo, pois assim Togami irá parar de falar essas bobagens sem graça, e Sakura será tido por todos como um cara maneiro. E ao ouvir ele sendo tão convencido, Togami simplesmente dá risada e o chama de egocêntrico, afinal o garoto está falando muito, sendo que ele está diante de uma pessoa muito mais forte. E Sakura diz que não há nenhum problema em ser egocêntrico, e além disso, o garoto afirma que a sua personalidade é responsável por fazer ele superar Togami em uma briga. Dito tudo isso, ele parte para cima do seu oponente e explica que a sua persistência o faz continuar encarando seu inimigo de frente, independente do quão forte a pessoa seja. E ao ouvir essa palavra, Togami começa a se lembrar de seu passado, quando ele tentou contestar as ações de Shoji. Porém, Shoji apenas continuou se comportando com a mesma arrogância de sempre, dizendo ser o líder, e além disso, ele acreditava que podia fazer tudo, já que era o mais forte do grupo. E após impor a sua autoridade, Shoji afirma que se Togami não quiser aceitar a sua filosofia de pensamento, ele deve se retirar do grupo. E ao ver que as coisas não irão mudar tão facilmente, Togami decide acatar os comandos de Shoji e diz que irá contar aos outros como as coisas funcionarão a partir de agora. Nisso, ele pede para Shoji voltar a sorrir com todos, como ele sempre fez. E voltando ao presente, Sakura continua golpeando. Nisso, Togami afirma que o garoto realmente sabe como faz para tirá-lo do sério, e então ele acerta um soco em cheio no Sakura, que por sua vez nota que estava certo em sua dedução anterior, afinal Togami realmente não estava lutando a sério antes. Então Togami se posiciona novamente para o combate e se propõe a lutar com todas as suas forças. Nisso, a luta volta a ficar equilibrada, com os dois acertando golpes um no outro, e de repente a plateia nota algo diferente com eles, pois agora os dois estão sorrindo enquanto lutam. E então a luta feroz entre os dois volta a ficar ainda mais acirrada, com ambos se golpeando para valer. E ao ver isso, Su se surpreende com a força de vontade de Sakura, e nota que o garoto é bem mais incrível do que ele imaginava. Enquanto isso, Nirei observa aquela luta em choque, e embora ele não entenda muito bem o que está sentindo, o garoto afirma que está extremamente emocionado com o que está vendo. E quanto ao Hiragi, ele também demonstra surpresa em ver a alta performance de Sakura, e diz que ninguém esperava ver tudo isso dele. E já o Shoji, ele apenas observa a luta atentamente, sem fazer nenhum comentário, com uma cara de maluco. E voltando à luta, Sakura tenta acertar um soco em Togami, porém ele defende o ataque jogando o braço de Sakura para baixo. Nisso, Sakura se lembra que Togami é aquele garoto que tem atitudes que ele repreende. Portanto, ele naturalmente não teria a menor vontade de lutar contra alguém assim. Porém, Sakura nota que está extremamente confortável com aquela situação, e além disso, Sakura nota que Togami é o primeiro adversário que o chama pelo seu nome e pede para eles lutarem com tudo o que podem fazer. Nisso, eles voltam a trocar socos, e Togami diz que aquela luta está tão divertida ao ponto de deixá-lo irritado. Então os dois partem para cima um do outro e se acertam no ar com um chute na cara, e com isso os dois caem no chão, mas logo em seguida se levantam dando risada, e Togami por sua vez volta a se jogar no chão, dizendo que lutar é realmente uma experiência formidável. Nisso, Sakura diz que sente essa mesma sensação, então Togami afirma que o garoto já lutou com ele por bastante tempo, portanto ele sugere acabar com toda aquela luta de uma vez por todas. Nisso, os dois partem novamente em um ataque frente a frente, e ao se posicionarem com os pés em direção um do outro, eles preparam o último soco que darão naquela luta. Mas antes de se acertarem de fato, Togami volta a refletir sobre algumas coisas, e nota que finalmente foi capaz de entender como Sakura se sente quando ele diz que não irá se curvar a oponente algum, independente do quão forte a pessoa seja. E Togami afirma que já pensou como Sakura, afinal, ele também teve que enfrentar uma pessoa mais forte, no caso, o Shoji, mas diferente de Sakura, ele não conseguiu manter o seu olhar fixo e acabou por abaixar a cabeça e desviar o seu olhar, e assim, obedecendo às vontades de Shoji. E com isso, Togami optou por não continuar lutando pelos seus verdadeiros ideais, tornando-se alguém moldado por uma outra pessoa. Nisso, ele afirma mentalmente para Sakura que ficará ainda mais forte, afinal o garoto não tem medo de nada, independente de qual adversário ele esteja enfrentando. Nisso, ele pede para Sakura nunca mudar a sua essência e agradece pelo garoto tê-lo ensinado esses valores também. Então Sakura finalmente acerta o último golpe em seu adversário, enquanto Togami desiste do seu golpe, e assim ele vai pro chão mais uma vez,
vez. Nisso, Togami diz que já não consegue mais ficar de pé, portanto ele se rende. E ao verem isso, a plateia fica sem entender nada, pois Togami nunca foi de fazer algo do tipo. E quanto ao Sakura, ele se indigna com o final da luta e pergunta por que dele ter desistido do nada. Nisso, Shoji vai até ele e diz que Sakura é realmente muito forte, porém ele logo já parte para a próxima luta, que ocorrerá entre ele e o Meiya. Então Togami se levanta e tenta se aproximar de Shoji. Nisso, o garoto acerta com um chute extremamente forte, jogando ele para longe, e diz que ele deve ficar calado, afinal Togami agora é um perdedor. E ao ver essa cena diante de seus olhos, Sakura se enfurece, pegando o garoto e tentando golpeá-lo, mas o Meiya segura seu braço, impedindo ele de fazer isso, afinal agora é a vez dele lutar. Dito isso, o Meiya também o elogia, dizendo que Sakura mandou muito bem, e as atitudes dele comprovam isso. E quanto ao Togami, o Meiya diz que o garoto pode deixar as coisas com ele a partir de agora. Nisso, Togami suspira e diz que ele é um intrometido, mas ainda assim ele obedece e deixa o local, pedindo para o Meiya tomar cuidado para não morrer. E quanto ao Sakura, ele afirma que se o Meiya perder, ele lhe dará uma surra como punição. Nisso, o garoto se questiona de onde vem toda aquela fúria que ele está sentindo de Shoji. Afinal, ele já viu muita gente apanhando, então ele apenas segue o seu caminho. Nisso, Nirei o segura após ele descer do palco e diz que a luta dele o deixou super emocionado. E quanto ao Hiragi, ele entende que Sakura pode não estar acostumado com o desfecho de sua luta, porém ele explica que aquele foi o jeito que Togami encontrou para acertar as coisas. E mesmo com isso tendo acontecido, Hiragi também elogia o bom trabalho de Sakura. Enquanto isso, Shoji demonstra empolgação em ver que ele finalmente irá lutar contra o oponente que queria, mas o Meiya pergunta se o garoto não sentiu nada enquanto via a última luta. Nisso, Shoji pergunta o que exatamente ele deveria ter sentido, e ao ouvir essa resposta, o Meiya entende que o garoto de fato está ali a tudo, e diz que isso é uma pena. Então Shoji continua sem entendê-lo e diz que o Meiya é muito injusto, pois os Bofurin possuem muitos caras fortes, diferente dos membros da Shishitoren, e Shoji afirma que ter pessoas tão fracas em seu time o faz perder a sua liberdade, afinal, poder é o que move a filosofia do Shishitoren, e levando esse ideal em consideração, Shoji diz que se ele vencer o Meiya, todo o Bofurin pertencerá a ele. Dito isso, Shoji diz que o Meiya é o líder desse grupo, e por conta disso, a sua vida aparenta ser muito divertida, e caso ele possa provar que é mais forte que o líder da Bofurin, Shoji poderá ter esse grupo para ele também, e consequentemente ele será o mais forte de todos, e assim conquistará uma liberdade de poder ainda maior. E assim, o tédio que o corrói finalmente acabará. Então o garoto parte para cima de Meiya, determinado a dar tudo que ele tem. Nisso, o garoto começa tentando acertar alguns golpes em Meiya, que por sua vez apenas se defende. Enquanto isso, Sakura fica da arquibancada em choque com a movimentação precisa de Shoji. Então Sakura nota que se o Meiya não tivesse o impedido naquela hora, ele certamente teria tomado uma surra 10 grande. E além disso, Sakura se lembra que ainda tem algumas questões a resolver com Togami. Nisso, ele se sente impotente e afirma para si mesmo que ficará ainda mais forte. E no meio da luta, o Meiya diz ao Shoji que as coisas não ficarão mais fáceis para ele, caso ele continue fazendo aquelas suposições de antes. E ao ouvir isso, o garoto simplesmente continua atacando e diz que ele não entende o que exatamente o Meiya quer dizer com aquilo. Mas enquanto ele ia tentar um ataque para cima de Meiya, ele sente uma pressão absurda que o faz recuar. E apenas com essa pressão, o nariz dele começa a sangrar. E ao notar que o garoto não entende o que ele está falando, o Meiya afirma que tem 100% de certeza que vencerá aquela luta. Enquanto isso, a luta entre o Meiya e Shoji continua equilibrada, mas ao dar uma breve pausa, Shoji passa pelas pernas de seu adversário rapidamente, e em seguida ele acerta um chute nas costas. Porém, o Meiya continua de pé e tenta retribuir a gentileza com um soco, mas Shoji consegue se esquivar a tempo. E em seguida, ele estranha o fato de Meiya não ter caído com seu último ataque, afinal, ele tem certeza de que o acertou. Nisso, o Meiya explica que os punhos do garoto são muito leves, e o motivo disso é porque ele não carrega nenhum peso em suas costas. E ao ouvir isso, Shoji continua sem entender nada, e afirma que não liga para o peso de seus punhos, contanto que ele consiga derrubar os seus oponentes. Dito tudo isso, o garoto parte para cima de Meiya, dizendo que continuará batendo nele até vê-lo caindo diante de seus olhos. Mas no meio do combate, o Meiya volta a dizer que os golpes do garoto são ineficazes, e em seguida o acerta com um soco em cheio. Mas mesmo sangrando, Shoji fica em pé e afirma para si mesmo que ele será livre, custe que custar. Portanto, ele manda o Meiya parar de querer atrapalhá-lo a conquistar os seus sonhos. Nisso, o Meiya pergunta o que exatamente o garoto quer dizer com liberdade, e Shoji diz que o significado dessa palavra para ele é apenas poder se divertir, ao lutar contra caras fortes como o Meiya. Dito isso, o garoto acerta mais um soco nele, e o Meiya afirma que ele não aparenta estar se divertindo, o que mostra que Shoji não entende nada sobre ele mesmo, e exatamente por isso ele não é capaz de satisfazer nunca. Portanto, o Meiya afirma ter pena dele, e ao ouvir isso, Shoji se irrita ainda mais e parte para cima do seu oponente com uma cegueira ainda maior. Nisso, o Meiya continua atacando a lenha na fogueira e diz que tem pena do Shishitoren por terem ele como líder, e por Shoji estar nesse patamar, o Meiya afirma que não o deixará permanecer com aquela cara. Portanto, ele acerta um soco em cheio no rosto de Shoji, e quanto ao Nirei, ele se sente grato por estar no Bofurin, pois isso o assegura de que não precisará lutar contra o Meiya. Isso, Shoji fica pensativo sobre o que ouviu a respeito da sua revolta, e isso faz lembrar do seu passado, o deixando ainda mais irado. Então o garoto grita para todos que não precisa de mais nada. E ao se colocar em uma posição mais reflexiva, Shoji se questiona de quando seu mundo começou a ficar tão cinza e feio.
frio. E além disso, ele nota que as coisas sempre continuam tediosas, independente do que ele faça. Nisso, Shoji sente como se seu coração tivesse se tornado um deserto. Então ele fica pensativo quanto ao que o Mei havia lhe dito, mas continua sem entender uma única palavra, pois ele ainda não sabe o que exatamente está faltando nele. Embora Shoji tenha esse questionamento aberto, ele sente que não há mais nada que possa ser feito quanto à sua situação, afinal, as coisas continuarão iguais do mesmo jeito. Ó, galera, se você tiver assim nesse exato momento, procura uma terapia. Isso não é normal não, mano. Sério mesmo, procura uma terapia. E tendo esse contexto de vida como base, Shoji afirma que não precisa se importar com mais nada. Portanto, ele parte para cima de Omeia e começa a golpeá-lo consecutivas vezes enquanto grita. Nisso, os espectadores se questionam do porquê Omeia não está revidando os ataques. E quanto ao Sakura, ele se indigna em ver aquela cena, afinal, o próprio Omeia estava se achando ao dizer que não perderia aquela luta de forma alguma. E após Shoji terminar de descontar a sua fúria, Omeia finalmente volta a falar com ele e se desculpa por tê-lo pressionado daquela forma, mas diz que se ele continuar agindo dessa forma impulsiva, ele nunca deixará de sofrer. Nisso, Shoji o manda calar a boca e continua o batendo até que de repente o garoto o morde, mas ainda assim Omeia tenta tranquilizá-lo e diz que a resposta para os problemas de Shoji está dentro dele. Ao ouvir isso, Shoji continua negando saber essa resposta. Nisso, Omeia comenta sobre aquela vez em que o Shishitoren e o Bofurin brigaram por um simples mal-entendido. Então ele se lembra de ver Shoji sorrindo com aquela situação, pois ele estava se divertindo com a luta, e antes de partir em retirada com seu bando, ele pede para Omeia para que eles briguem novamente em alguma hora. Isso, Omeia afirma que naquela época, o garoto tinha os punhos pesados, e além disso, Shoji também se destacava muito mais naquela época, e tudo isso porque ele tinha os seus amigos ao redor. Dito isso, Omeia se levanta e começa a caminhar em direção do Shoji, que por sua vez volta a atacá-lo, enquanto pede para ele se afastar. Porém, Omeia continua se aproximando cada vez mais. Ao pegar o garoto pelo rosto, ele pede para Shoji se lembrar do que ele viu naquele dia, pois é isso que ele precisa para chegar ao topo. E após ver o seu amigo finalmente recebendo essa lição, Togami agradece por isso estar acontecendo, e quanto ao Omeia, ele acerta uma cabeçada em Shoji, enquanto pede para ele se lembrar logo daquilo. Nisso, o garoto cai no chão e se lembra de ter pedido para se divertir junto com seus amigos, enquanto via eles estão felizes. Nisso, uma outra memória lhe vem à mente, onde ele brinca com o gato, porém seus amigos chamam a sua atenção, dizendo que eles estão indo para brigar agora. Então, um dos garotos afirma que se Shoji quiser ser o próximo comandante, ele precisa ter o pulso mais firme. Nisso, o garoto decide mudar de assunto e pergunta qual é o adversário que eles enfrentarão. E ao verem que ele não sabe nem disso, todos começam a dar risada e afirmam que ele será grande no grupo um dia. Mas ao voltar para sua área vazia e escura, Shoji nota que seus amigos desapareceram, mas ao forçar um pouco a sua visão no horizonte, ele vê Togami e tenta ir até ele, porém Shoji pisa em um vidro em falso, o que o coloca numa queda livre. Nisso, ele deduz que aquilo seja apenas um sonho, mas ainda assim, ele sente uma leve saudade dessa época, que ele pôde voltar a viver por conta do seu sonho, e ao acordar ele se depara com Togami o olhando com cara de choro, e pergunta o porquê do garoto estar com essa cara. E ao se lembrar de tudo que aconteceu, Shoji nota que perdeu a luta para o Omeia, então ele aproveita para conversar com seu amigo, e diz que estava sonhando com os velhos tempos, onde todos sorriam e eram de fato felizes. Nisso, Shoji confessa que entendeu algo com esse sonho. No caso, quando todos estavam sorrindo e se divertindo, ele também se sentia feliz. Portanto, ele pede para Togami sorrir. Nisso, Togami se desculpa com seu amigo, pois ele o deixou sozinho enquanto Shoji estava sofrendo. E, além disso, ele também planejou afastar os outros dele, pois Togami não queria que Shoji machucasse as outras pessoas também, pois isso faria com que o garoto fosse odiado. E como Shoji era amado por todos, Togami planejava ficar ao lado dele o apoiando. E justamente por isso, ele decidiu não confrontar Shoji naquele momento, coisa que ele se arrepende de não ter feito. Afinal, como membro do Shishitoren, ele deveria tê-lo encarado e mostrado que ele realmente acreditava sobre as coisas. Portanto, ele se desculpa com Shoji por não ter falado e procurado a resposta dos seus problemas junto com ele. Afinal, isso colocou o garoto em um mar de solidão, que por sua vez, acabou privando Shoji do que ele mais precisava. Nisso, Shoji diz que tinha uma falsa ideia do que era ser o líder do grupo, pois ele acreditava que após alcançar esse patamar, ele iria se divertir mais do que qualquer outra pessoa. Portanto, ele encarava a liderança como se ela fosse um tesouro escondido no topo da montanha, e por isso, ele estava muito empolgado com essa jornada. Afinal, Shoji achava que após obter isso, que ele tanto queria, ele finalmente iria poder ser mais livre do que qualquer outra pessoa, e para ele, isso seria algo incrível. Mas quando ele realmente alcançou seu tesouro, Shoji descobriu que não havia nada ali o esperando. Então, isso o deixou completamente assustado e com um sentimento de vazio no peito. Afinal, ele não sabia o que mais poderia conquistar além da liderança, e por isso ele passou a não sentir mais nada, pois tudo ao seu redor parecia sem cor e sem propósito. E ao ver que havia algo errado acontecendo com ele, Shoji decidiu descontar a sua frustração na luta. Mas conforme ele ia lutando, Shoji chegou a um ponto onde não conseguia enxergar mais nada, então ele começa a culpar todo mundo por conta do time ser muito fraco para ele, pois isso fazia com que ele se divertisse menos do que poderia. Portanto, se o time ficasse mais forte, todo mundo poderia ser livre assim como ele, e como consequência, Shoji poderia se divertir mais também. Nisso ele diz ao Togami que ele não o privou de nada, afinal foi o próprio Shoji que inicialmente decidiu que não precisaria se importar mais com nada. E ao se lembrar da época em que todos riam igual bobos, Shoji nota que essa era a época mais
mais feliz da sua vida. Portanto, ele nota que era mais livre antigamente do que é hoje. Porém, a sua cegueira pela liberdade nunca o deixou ver isso. E para piorar ainda mais, Shoji se lamenta ao perceber que foi ele quem acabou com toda a alegria que todos sentiam. Nisso, ele se sente com sorte por ainda ter Togami, pois se não fosse por ele, Shoji estaria completamente sozinho agora. Então ele volta a sorrir, assim como o Mei havia lhe pedido. Afinal, ele sente que já passou muito tempo irado e insatisfeito. Nisso, ele toca o rosto de Togami e nota que mesmo ele sendo ruim com todos, Togami sempre o manteve conectado aos outros Shishitoren. Então Shoji o agradece por ele ter o protegido durante todo esse tempo e se desculpa por tê-lo feito sofrer. Dito isso, o garoto se levanta e vai até o Mei reconhecer a sua derrota e retira o seu casaco, falando que deixará o grupo Shishitoren e passará a liderança para ele. Porém, o Mei fica sem entender o que tá falando e todo mundo ao redor também fica. Porém, ele simplesmente se recusa a assumir a liderança do grupo e diz que era apenas ele quem estava lutando, apostando no time um do outro. E além disso, o Mei afirma que não tem o menor interesse em fazer o seu grupo maior, pois ele não liga para essas coisas de hierarquia. E ao invés de tornar o grupo dele, o Mei sugere que eles apenas sejam amigos e diz que aquelas lutas que eles tiveram foram apenas uma festa de boas-vindas, com o intuito de fazer os dois grupos se conhecerem. Dito isso, ele encerra a festa e dispersa todo mundo, e é dito que esse é o jeito Mei de fazer as coisas. E após dispersar todos, o Mei decide comprar coisas para todos comerem, e também para aproveitar e já fazer uma festa. Porém, Hiragi estranha o fato deles precisarem comer ao lado de fora, e o Mei explica que uma festa de verdade deve ocorrer na rua. Dito isso, ele começa a atacar a comida. E Nirei, por sua vez, fica surpreso em ver que todos conseguem comer normalmente, depois de tudo que aconteceu. Nisso, Su diz que também está surpreso com toda aquela situação, porém ele só não está comendo pois está de dieta, e quanto ao Sakura, ele estranha o fato de o Mei estar comendo ao lado de Choi. Afinal, os dois estavam lutando há pouco entre si ferozmente. Nisso, o Mei nota que Togami não encostou no prato e pergunta o que está acontecendo, e o garoto apenas se ajoelha e pede perdão a todos, pois toda aquela situação que eles acabaram de passar foi tudo culpa dele, incluindo o apodrecimento do grupo Shishitoren. E ao ver isso, Shoujo lembra que ele também tem culpa nessa história, portanto ele também se curva para pedir desculpas pelo que causou. Nisso, o Mei olha para Sakura e o manda decidir qual punição os garotos deverão tomar. E Togami, por sua vez, afirma estar disposto a passar por qualquer coisa em troca da sua redenção. Nisso, Sakura se lembra de tudo que o garoto fez e diz que a sua punição será se tornar um cara legal a partir de agora e nunca mais voltar a fazer o que ele fez lá atrás. Então Togami promete seguir o que Sakura lhe pediu. Dito isso, o Mei dá esse assunto por encerrado e volta a comer alegremente. Nisso, Shoji nota que mesmo estando na liderança do Furin, o Mei é capaz de se divertir muito, então ele pergunta como isso é possível, e o Mei explica que apenas gosta muito de comer, e isso por si só já é algo capaz de deixá-lo muito feliz. E Shoji, por sua vez, diz que a sua comida favorita é curry. Nisso, o Mei entra na conversa dizendo que gosta muito de omurice. Porém, para o Mei, tudo fica mais divertido quando se está comendo junto de seus amigos, afinal, eles podem ficar conversando e fazendo muitas idiotices, e isso faz sempre ficar muito ansioso para encontrar os seus amigos. Portanto, ele decide aproveitar aquele momento ao máximo, e além do mais, o Mei afirma que o fato dele estar ou não no topo não muda em nada o quanto ele se diverte com aquilo. E ao ouvir isso, Shoji se lembra que ele realmente se divertia bastante com seus amigos antes de alcançar o topo, pois ver todos sorrindo ao seu redor fazia ele se sentir bem mais feliz. Porém, a sua busca por alcançar o topo acabou o cegando, fazendo com que ele se enganasse, pois Shoji acreditava que iria se divertir ainda mais se alcançasse esse novo patamar em sua vida. Mas conforme ele ia se aproximando mais do topo, mais seus amigos iam se fechando para ele, até chegar ao ponto em que ninguém mais sorria como antes. Nisso, Shoji se lamenta por não ter percebido isso a tempo e não ter visto o buraco em que estava se enfiando. Então o Mei explica que Shoji já estava acostumado a ter o que o divertia, ao ponto em que isso já havia se tornado algo natural para ele. Portanto, ver que ele não perdeu a raiz do que o diverte deixa o Mei aliviado. E quanto ao Shoji, ele pergunta por que de o Mei ter alcançado o topo, mesmo já tendo ciência do que era necessário fazer para se divertir. E o Mei explica que quer apenas continuar comendo e se divertindo com todo mundo, pois enquanto todos estiverem felizes e sorrindo, ele poderá continuar a se divertir comendo. E para garantir o melhor para aquela cidade, ele percebeu que precisaria alcançar o topo da Furin. Portanto, ele nunca quis o topo pelo topo, mas sim a felicidade de todos. Nisso, Shoji o venera, pois o Mei se tornou o líder conhecendo a si próprio, mas ao ouvir isso ele diz que na verdade a liderança não foi uma conquista sua, pois na verdade ela lhe foi passada de forma natural e ele apenas a aceitou. Nisso, o Mei quebra a ideia de Sakura e alcançar o topo sozinho, pois para conseguir isso é necessário a ajuda de terceiro no processo, caso contrário ele próprio não teria alcançado o topo, e ele só chegou lá porque as outras pessoas acreditaram em sua causa e o apoiaram. E após finalmente ocupar a posição de liderança, o Mei finalmente conseguiu entender que o seu sonho não é apenas dele, mas sim de todo mundo. Portanto, o Mei garante que para conseguir o que ele quer, ele jamais irá perder. E ao ouvir isso, Shoji entende o que o Mei quis dizer quando afirmou que os punhos dele são leves. Afinal, Shoji realmente não tem peso algum em suas costas, e após confraternizar, eles se despedem, mas antes de ir embora, o Mei entrega ao Shoji um Anpan que ele comprou no Saboten, e quanto ao Sakura, ele nota Togami o encarando e decide sair de fininho junto aos outros. Nisso, Shoji comenta com seu amigo que ele fez coisas
coisas muito sérias, portanto, um pedido de desculpas não seria o suficiente para consertar as coisas. Então ele sente que não sabe direito o que fazer para se desculpar de verdade. Nisso, Togami diz que sente a mesma coisa que Shoji, afinal, ele também sente que fez coisas imperdoáveis, e em sua cabeça também ecoa a dúvida sobre o que deveria fazer para compensar os seus erros. Nisso, ele decide apenas encarar as coisas e seguir em frente, para que assim ele possa, junto com o Shoji, procurar pelas respostas que tanto estão procurando. E ao comer o seu anpan, Shoji começa a sorrir e diz que aquele pão está muito bom, mesmo não estando em seu estado ideal, e de repente ele nota uma gota caindo no chão e pergunta se está chovendo. Então, enquanto Togami chora, ele fala que é bem estranho, afinal, o sol acabou de nascer. Aí quem já viu Fullmetal sabe que isso daqui foi uma baita de uma referência. Enquanto isso, Sasaki vai correndo em direção aos seus amigos ao vê-los. Nisso, Mei acalma o garoto, dizendo que eles já resolveram o problema que estava os assolando. E ao ficar sabendo disso, Sasaki começa a chorar de emoção e agradece a todos pela ajuda. Nisso, eles voltam para o estabelecimento de Kotorra e ela se espanta ao ver todos machucados, mas logo se lembra que todos ali gostam de ser o centro das atenções. Portanto, não há nada de estranho acontecendo. Mas ao ver o Nirei e Sou, ela nota que diferente dos outros, os dois estão do mesmo jeito que deixaram o local. E quanto ao Sakura, Kotorra percebe que ele está tão acabado quanto os outros garotos, e ele por sua vez continua apenas pensando no que ouviu de Omeia, sobre ele precisar da ajuda dos outros para subir ao topo. Nisso, Nirei nota que ele ficou calado durante todo o caminho de volta, e pergunta se aconteceu algo com ele. Porém, Sakura apenas se vira e decide ir para casa, mas antes de conseguir deixar o estabelecimento, Omeia o impede de ir embora, e diz que eles devem ficar ali e comemorar a vitória com um café especial, mas Sakura afirma que ele não tem absolutamente nada para comemorar. Porém, Omeia insiste, e diz que Sakura deve comemorar o primeiro diálogo que ele teve com o inimigo em combate. E ao ouvir isso, Sakura nota que Omeia está apenas inventando uma desculpa qualquer para mantê-lo ali, mas além disso, Omeia diz que também quer falar com ele. E durante o café, Sakura percebe que estava enganado esse tempo todo, pois ele sempre acreditou que o topo poderia ser alcançado sozinho, e além disso, Sakura achava que apenas o cara mais forte conseguia alcançar o topo, porém ele percebe que estava enganado até nisso. E quanto a Omeia, ele pergunta como foi o diálogo de Sakura com Togami, e o garoto explica que não pôde falar com Togami, afinal, ele não ouviu nenhuma voz saindo de seus punhos. E ao notar que Sakura o entendeu de forma tão literal, Omeia explica que a linguagem dos punhos não são necessariamente vozes, mas sim uma forma não verbal de transmitir e receber sentimentos. Afinal, essa é a linguagem mais antiga que existe, chegando a ser mais antiga do que a própria linguagem falada. Nisso, Omeia diz que é possível saber se Sakura gosta ou não do seu oponente apenas com essa linguagem. E ao ouvir isso, o garoto cospe o café na cara dele sem querer. Ao secar, Omeia volta ao assunto e sugere que Sakura tenha começado a gostar mais de Togami após dialogar com ele através de seus punhos. Afinal, isso explica o porquê do garoto ter tentado dar um soco em Shoji após ver ele punindo Togami. Portanto, essa é a prova de que Sakura consegue dialogar muito bem com seus punhos. Nisso, o garoto volta a dizer que algo do tipo não precisa ser comemorado, mas Omeia afirma que a comemoração ali está servindo para brindar a sua felicidade. E ao falar das suas primeiras impressões sobre Sakura, Omeia diz que de início achava que ele era apenas um curioso, que veio para a cidade apenas para conhecê-la. No entanto, ao ver como ele agiu desde o dia anterior, ele mudou a sua visão sobre o garoto e passou a achar Sakura um cara legal, e ver alguém como ele em sua cidade o deixou feliz. E ao ver isso, Sakura fica irritado e pergunta por que eles o aceitam com tanta boa vontade assim. Afinal, o seu plano inicial seria derrotar o líder da Furin e tomar o seu lugar, mas ao passar do tempo, Sakura percebeu que fazer isso seria algo muito difícil, afinal, ele nunca aceitou as pessoas à sua volta, e justamente por isso, ele almejava ficar mais forte sozinho, e ir para aquela cidade fazia parte dos seus planos, pois Sakura queria se tornar o melhor daquele local, para assim conseguir se aceitar pelo que ele é. Porém, ele percebe que para conseguir alcançar os seus objetivos, ele precisará de mais pessoas do mesmo jeito, e de repente, Nirei se levanta e lembra Sakura do dia anterior, quando o garoto havia dito a ele que Nirei não era um cara sem graça, ou seja, Sakura reconheceu seu valor, e isso por si só já foi capaz de deixar Nirei muito feliz. Portanto, ele tenta dizer o mesmo para Sakura, mas de um jeito todo atrapalhado. Então Sou diz para o garoto relaxar, pois Sakura certamente entendeu o recado. Nisso, Meia volta a falar do diálogo com os punhos, e diz que a condição para conseguir ter acesso a esse diálogo é ter interesse em saber mais sobre seu oponente. Portanto, Sakura foi capaz de fazer isso. E isso por si só prova que o garoto é sim capaz de aceitar os outros, embora ele ache que não. Nisso ele se lembra de quando Kotorra lhe disse que ele não desistiu das pessoas de verdade, caso contrário, ele não teria a salva naquele momento. Então o Mei afirma que se ele for capaz disso, ele certamente alcançará o topo. Nisso Sakura fica sem graça e diz que alcançar o topo significa o mesmo que desbancar o Meia. E ao ouvir isso, Sugeshita se irrita e parte para cima do garoto. E quanto a Kotorra, ela simplesmente manda os dois irem brigar lá fora, para não quebrar todo o seu estabelecimento. E no caminho de volta para a escola, Sakura se lembra da conversa que teve com o Meia, onde ele lhe explicava que para aceitar alguém, primeiro é necessário encarar essa pessoa de frente. E para o Meia, Sakura aparenta estar disposto a aceitar os outros. Nisso, ele fica sem entender o que o Meia quer que ele faça exatamente, e de repente ele é abordado por dois colegas e toma um susto ao ver eles aparecendo em seu campo de visão do nada. Nisso, Nirei diz que eles estavam chamando desde o começo, portanto ele sugere que Sakura estivesse muito pensativa com algo. E quanto a Su, ele explica que o garoto estava até mesmo rindo sozinho, porém Sakura
Sakura tenta negar isso, mas Su diz que ele não precisa ficar com tanta vergonha assim. Nisso, os alunos ao redor começam a encará-lo, o que deixa Nirei levemente desconfortável. Então Sakura afirma não estar nem aí pra isso, afinal, ele não irá morrer se os outros ficarem olhando. Porém, ao seguir para a sala, os alunos vão até eles, falar sobre a luta que eles tiveram contra Shitoren, pois essa é a fofoca mais comentada do momento. Nisso, eles são esmagados pelos curiosos, que ficam em cima perguntando sobre os detalhes da briga, e ao vê-los tão sedentos por informação, Su compara os seus colegas a repórteres desesperados por um furo de notícia. Nisso, Nirei finalmente se dá conta do porquê eles estavam sendo encarados no corredor. No caso, os alunos estavam curiosos para lhes fazer pergunta. Ao se sentir muito pressionado, Sakura manda os garotos fazerem perguntas apenas para os seus amigos, porém Su também tira as suas costas da reta, deixando tudo para o Nirei cuidar. Então, um dos alunos pergunta se o garoto também participou da briga, mas antes que Nirei pudesse falar qualquer coisa, Sugi os interrompe, pedindo para participar da conversa também. E ao vê-lo, todos ao redor demonstram total respeito a ele, pois o aluno possui a mesma força de Sugishita e Su. Nisso, Tsugi vai até Su para ver se ele tem a resposta para as perguntas que havia feito anteriormente. Nisso, Su afirma que não pretende respondê-lo. Então, Tsugi decide concentrar sua atenção em Sakura e pergunta qual é a estética dele. E ao ouvir isso, o aluno ao lado estranha o porquê do garoto estar perguntando algo tão aleatório, porém Tsugi afirma que a estética é algo muito importante. Isso por si só já é motivo suficiente para ele fazer essa pergunta. Então Nirei entende que além de se importar com os dados numéricos, Tsugi também se importa em saber como a pessoa em sua frente pensa. Dito isso, Nirei demonstra conhecer Tsugi muito bem, pois até mesmo sabe qual pé ele calça o sapato primeiro. Então Tsugi pergunta como ele sabe de tantas coisas a seu respeito. Em seguida, ele nota que Nirei segura um caderno de anotações. E quanto ao Sakura, ele continua confuso em relação a Tsugi, e Su afirma que ele é de fato um sujeito muito irritante. Nisso, Sakura pergunta sobre a força do garoto, e Su diz que mesmo com todos seus defeitos, Tsugi ainda é um sujeito muito forte. Nisso, Tsugi acaba espantando as pessoas ao redor com toda a sua falação. Em seguida, Sugishita aparece na sala, mas logo deixa o local ao ver Tsugi em seu caminho. Então o garoto decide ir a um restaurante com todos os outros 4 alunos que sobraram, porém todos se negam a acompanhá-lo, mas Nirei insiste tanto que acaba os convencendo, e ao analisar o local, Sakura fica na dúvida sobre a comida daquele restaurante ser boa ou não. Nisso, Tsugi recomenda pegar um okonomiyaki de proteína, e Sakura por sua vez diz que o prato ao menos aparenta ser bom. Então Tsugi explica que o fato dele gostar de carne já é um traço estético de Sakura, porém Sakura deixa claro que não liga muito para essas coisas. Nisso, Tsugi nota que o garoto aparenta ser muito misterioso e cheio de segredos, portanto ele muda o rumo daquele encontro e decide sair na mão com Sakura, pois há poucos dias o novato estava todo cheio de si, almejando conquistar o topo, e para Tsugi isso certamente possui alguma estética. E além disso, ele afirma que há uma estética nas pessoas que não gostam de falar sobre si mesmas, portanto Tsugi pede para ele lhe dar essa resposta através de seu punho. Ao ouvir isso, Sakura se lembra do que o Mei havia lhe dito sobre o diálogo dos punhos, então ele decide sair na mão com o garoto, assim como ele havia lhe pedido. Mas de repente, um dos alunos que estava na sala aparece no mesmo restaurante, e Nirei por sua vez o convida para se sentar junto com eles, porém Kiryu dispensa a oferta e decide ir se sentar no fundo com a sua namorada. Nisso, Nirei nota que 4 dos 5 membros mais fortes da turma 1.1 estão reunidos no mesmo ambiente, o que o deixa bastante empolgado, enquanto o Sakura ele continua apenas se questionando do quão forte Kiryu é, pois ele está com ciúme do cara ter uma namorada. Então Nirei fala um pouco mais sobre o garoto, e diz que ele foi para o ginásio Kan, um colégio de ricos e famosos, e pelos relatos, aparentemente Kiryu derrotou sozinho todos os delinquentes do 3º ano, ainda no primeiro dia de aula. E Sakura pede para ouvir mais, e Nirei diz que ele também é muito popular com as garotas. E ao ver Sakura tão curioso a respeito do garoto, Tsugi decide chamar Kiryu para conversar, e diz que Sakura quer saber mais sobre ele. Nisso, Kiryu demonstra ter interesse em saber mais sobre o garoto também, mas diz que eles podem conversar melhor na escola, pois ele está ocupado agora. Mas ao ouvir isso, Tsugi simplesmente ignora, e vai até a mesa dele para os dois conversarem. Nisso, a garota se assusta com aquela abordagem tão direta, mas Kiryu a tranquiliza, dizendo que o garoto também faz parte da Furin como ele. Então Kiryu pede para o seu colega parar com aquilo, e explica que Tsugi aparenta não entender muito o mundo ao seu redor, afinal ele transmite uma imagem muito imponente. Portanto, se ele começar a falar alto, as pessoas à sua volta certamente ficarão assustadas, principalmente se for uma garota, afinal, isso explica o porquê dele não fazer sucesso com elas. E ao ouvir isso, Nirei deduz que a situação está prestes a sair do controle, mas ao invés de brigar, Tsugi entende o ponto de Kiryu e se desculpa por ter assustado a companheira dele. Nisso, Kiryu leva a garota para um outro restaurante que seja mais silencioso, enquanto Tsugi, ele volta para sua mesa decepcionado e diz que nunca teve intenção de assustar ninguém. Nisso, Su nota que o garoto é mais sensível do que ele imaginava, e de repente, todos ouvem uma confusão vindo lá de fora. Então Tsugi vai ver o que está acontecendo, e Kiryu explica que encontrou aquela garota sendo incomodada por um sujeito suspeito, portanto ele apenas a pegou e salvou a garota. E agora, esse mesmo homem está bem em sua frente com o seu grupo, pedindo para levar a garota embora. E ao notar a generosidade dele, Tsugi afirma que Kiryu é um cara muito legal, porém o perseguidor da garota o manda ir embora, afinal, ele tem assuntos a tratar com Kiryu. Mas Sakura entra no meio da confusão e derruba o Stalker com um golpe, e além disso, ele o zomba por precisar juntar todos seus amigos para resolver os seus problemas. E ao ouvirem isso, todos ao redor ficam visivelmente irritados. Então Sakura, Kiryu e Tsugi se unem para combater o grupo do Stalker, e um dos sujeitos diz estar
pouco se lixando para o fato deles serem o escudo da cidade, pois seu objetivo é simplesmente destruí-los. Nisso, Tsugi começa a gritar empolgado e acaba recebendo um soco em cheio na cara, porém ele afirma que deixou seu inimigo acertá-lo de propósito. Em seguida, Tsugi aplica um suplex alemão em seu inimigo, acabando com ele na hora, e explica que a sua estética consiste em deixar o seu inimigo mostrar suas habilidades primeiro, para aí sim ele o atacar. E quanto ao Sakura, ele continua derrubando os inimigos um a um, quando de repente Kiryu joga um dos inimigos na direção dele, quase acertando. Nisso, os três continuam na luta, e Sou diz ao Kiryu para ele não se preocupar com a sua retaguarda, afinal ele está bem ali atrás o protegendo. E ao ver Sou tão de boa, um dos inimigos se irrita e parte para cima dele, mas acaba levando a pior ao ser jogado contra o chão. E Sakura nota que o objetivo de Sou é evitar que a luta se aproxime das pessoas atrás dele, e quanto ao Kiryu, ele acaba se distraindo, então dois inimigos tentam atacá-lo, porém Sakura o protege e diz que ele pode deixar todos os inimigos com ele. Isso Kiryu agradece, dizendo que ele é muito gentil. Então Sakura fica todo sem graça e diz que não está fazendo aquilo para protegê-lo, mas sim por questão de conveniência, e no fim todos os homens são derrotados, e Sakura afirma que eles eram tão fracos que mal serviram para aquecê-lo. E quanto ao Kiryu, ele elogia a performance de Sakura e Tsugi, afinal eles conseguiram controlar a situação muito rapidamente. Nisso, Tsugi pede para Sakura falar o lema do Golfurin, mas Nirei afirma que ele não sabe o lema, afinal ele veio de fora da cidade. Então Tsugi grita o lema no lugar dele, e ao ouvi-lo, Sakura se lembra dessas palavras na hora, pois os delinquentes que ele enfrentou em seu primeiro dia foram derrotados por pessoas que falaram as mesmas palavras, que visavam trazer a paz e punir todos aqueles que fizessem mal à cidade. E quanto ao Kiryu, ele pega o Stalker pela camisa e o manda usar sua força para o bem. Nisso, todo o problema é finalmente resolvido, então a garota perseguida agradece a ajuda deles e volta para sua casa. Enquanto os garotos, Kiryu pede o contato de Sakura, e ao ver que ele salvou um contato como tempo, os garotos começam a dar risada, e após isso Sakura segue para o restaurante, e Kotorra nota ele muito atento ao telefone e diz que ele deveria comer antes que a comida esfrie. Nisso o garoto toma um susto, derrubando seu celular no chão, então Kotorra se abaixa para pegar o aparelho, mas acaba notando que o Sakura quase não tem contato no seu celular, e então coloca seu próprio número na lista de contatos dele, e ao notar os seus amigos lhe mandando mensagem de bom dia, ele fica sem entender nada, afinal eles se encontrarão na escola logo mais, mas conforme ele vai interagindo na conversa dos garotos sobre jogos, Sakura fica preso ao celular conversando com eles, e ao chegar na sala ele fica confuso quanto ao que eles estavam conversando e pergunta o que quer dizer com a expressão capitão da série, que eles tanto usavam. Nisso o capitão e o vice-capitão da série do segundo ano de Tamonshu vão até a sala dele, e Enemoto diz que eles devem escolher o capitão da série, que no caso é responsável por organizar a classe e assumir os problemas que ela possa ter. Então Sou levanta a mão, indicando Sakura para o cargo. E ao ouvir a sugestão de Sou, Sakura tenta se impor contra isso, porém Tsugi também o apoia como líder da sala, pois além de ter sido responsável desde o primeiro dia de aula, Sakura também se destacou no dia anterior, ao enfrentar todos aqueles valentões. Nisso, Kiryu e Nirei também levantam a mão e apoiam seu amigo para o cargo também, porém Sakura continua achando Sugishita a melhor opção, mas Sui afirma que Sugishita não é o tipo de pessoa que toparia assumir essa responsabilidade. E quanto ao Sakura, ele continua em dúvida sobre o que fazer diante dessa situação. Além disso, ele se considera inferior por ter vindo de fora, porém um dos garotos diz que eles não devem se importar com isso, afinal, agora ele está ali com eles e faz parte do grupo. Além do mais, eles o lembram de um dia em que Sakura, junto com Sugishita, salvaram aquele garoto. Em seguida, ele acabou com o segundo líder antes de Toren. E para finalizar, eles afirmam que Sakura está sendo indicado ao cargo pelos 3 alunos mais fortes da sala, portanto, eles não irão questionar a capacidade deles em escolher um bom líder. E quanto ao Sui, ele se dispõe a ser o vice-capitão de Sakura, o deixando ainda mais encurralado e sem saber o que fazer. Nisso, Sakura se lembra que assumir o cargo de capitão é o mesmo que estar no topo da turma, e no caso dele, o seu único objetivo desde sempre era assumir a liderança apenas para provar o seu valor a todos, pois fora isso, não havia nada que o motivava a alcançar esse patamar. E ao parar para refletir sobre isso, Sakura sente que ele não é muito diferente de Choi, que também buscava o poder sem nenhum objetivo claro em mente. De repente, Kaji começa a gritar e a falar alto, pedindo para eles decidirem logo quem será o capitão da série, e ao ver o garoto gritando tanto, Kuzumi simplesmente tira o fone dele para fazê-lo conversar em uma altura normal. Nisso, todos notam que ele não estava ouvindo nada enquanto estava com fone, então Kaji aponta para Sakura e diz que ele assumirá o cargo de capitão da série, afinal, ele parece ser o mais capaz. Nisso, Sakura volta a se colocar contra essa decisão, mas Kaji afirma que todos aparentemente confiam muito nele para isso, portanto ele pede para Sakura parar com toda aquela enrolação desnecessária e diz que ele não precisa ser o melhor capitão logo de cara. Então Sakura se direciona ao capitão da série atual e pergunta o porquê dele estar deixando Kaji decidir no lugar dele. Nisso, Enomoto explica que Kaji é o capitão do segundo ano do Tamonshu. Dito isso, Enomoto oficializa Sakura como capitão do primeiro ano do Tamonshu, porém o garoto continua se negando até o fim, mas Enomoto lembra que foi o próprio Sakura quem disse que o capitão da série deveria ser escolhido pelo capitão. Portanto, está tudo decidido. Nisso, Sui volta a tentar tranquilizá-lo, dizendo que ele terá a ajuda de todos. Então Tsugi demonstra seu apoio a ele e garante que ajudará ainda que não seja seu vice. E além disso, os alunos explicam que ele continuará fazendo parte daquela classe ainda que eu seja o capitão. Em outras palavras, não irá mudar nada na relação dele
dele com os alunos. E para aproveitar o momento, Nirei sugere que eles criem um grupo do primeiro ano Tamonsho, e Overise, Enomoto e Kuzomi decidem passar seus contatos também. Nisso, Sakura começa aos poucos a apreciar a gentileza de seus colegas de classe, então Enomoto vai até ele para lhe dar alguns conselhos, e diz que Sakura deve ser um porta-voz para os alunos, dizendo exatamente o que eles devem fazer. Porém, Sakura nota que nem ele mesmo sabe o que deve ser feito. Nisso, Enomoto anuncia que o Tamonshu estará encarregado de patrulhar a cidade após a aula. Portanto, ele pede para os capitães novatos seguirem o Kaji. E ao chegar o momento exato, Sakura começa a encarar seus superiores fixamente. Nisso, Nirei o manda parar com aquilo e explica que Kaji, em sua época do fundamental, sempre se metia em brigas, das quais nunca perdia, pois ninguém conseguia segurá-lo. E levando isso em consideração, Nirei pede para Sakura evitar tirar o garoto do sério. E no meio do caminho, Kaji é parado por uma senhora. E ela explica que sua filha sumiu de casa novamente. E ao ouvir isso, Kaji dá uma bronca nela e a lembra que ele já havia pedido para ela vigiar melhor a sua filha. Nisso, a senhora começa a chorar e se desculpar. Por fim, Kaji nota que não tem o que fazer, portanto, ele decide ajudar a encontrar a filha da senhora. Nisso, ela explica que a garota estava usando um laço rosa. Então, Kaji pede para a senhora tentar ver se a garota já voltou para casa. Em seguida, ele joga a responsabilidade de procurar a criança para Kuzomi. E quanto ao Sakura, ele decide começar a se mover também, para que assim eles possam encontrar a garota o mais rápido possível. Nisso, ele recebe algumas mensagens em seu celular. E quando vai conferir, Sakura descobre que seus amigos avisaram a todos que ele havia se comprometido de encontrar a garota. Nisso, Sakura começa a ficar com vergonha e diz que eles não conseguiram nem cumprir com o prometido. E ele fala que tudo isso cairá sobre seus ombros. Então ele se empolga para ir na direção à garota quanto antes, mas de repente eles avistam uma gata com um laço rosa. Nisso, Enomoto afirma que essa é a tal filha da senhora, e ao tentarem pegá-la, a gata simplesmente escapa subindo no telhado de uma casa. Então Sakura começa a correr desesperada em direção à gata, enquanto pula pelas casas ao redor fazendo parkour. Em um determinado momento da perseguição, a gata se joga contra o rio, deixando Sakura para trás. Nisso, Kaji pula no rio para tentar resgatá-la a tempo. Enquanto o Enomoto, ele pede para Kuzomi se apressar e chamar todos os outros alunos para ajudar no resgate da gata. E ao fim de tudo, eles finalmente conseguem tirar a gata do rio em segurança. Nisso, a senhora vai até Kaji para agradecê-la. Afinal, se ele não tivesse ouvido o pedido dela, sua gata não estaria de volta em casa. E quanto ao Kaji, ele simplesmente a manda não cometer esse erro novamente. Caso contrário, a gata estará sempre correndo risco. E no meio da conversa, o filho da senhora aparece e entrega algo para eles comerem como forma de gratidão. Nisso, Sakura deixa o local sem dar muita explicação. Então ele se lembra de Umeia e de quando ele havia dito que alcançou o topo com a ajuda de seus amigos, que por sua vez simpatizavam com ele, por isso o escolheram como representante de seus ideais. Nisso, ele vai até Kaji e pergunta o que exatamente ele pretende fazer estando na posição de capitão. E Kaji fica levemente pensativo, porém ele disfarça dizendo que não pretendia alcançar nada após se tornar um capitão da série. E além disso, ele explica que não se tornou capitão por vontade própria, pois ao invés disso, foram seus colegas que o escolheram como capitão. Nisso, Sakura começa a se exaltar, dizendo que não há sentido nas coisas que o garoto está dizendo, e Kaji por sua vez resolve pegar no pirulito para se acalmar diante daquela afronta. E então ele explica que sem Enomoto, ele não é capaz de unir as pessoas, e além disso, a sua comunicação não é tão boa quanto a de Kuzomi, e por causa disso, Kaji se sente confuso quanto às suas verdadeiras competências, pois mesmo ele não sendo tão bom, as pessoas continuam confiando nele, e justamente por isso ele se sente mais determinado a atender às expectativas das pessoas à sua volta. Eu vi isso, Sakura nota que a verdadeira ambição de Kaji, embora ele não saiba, é na verdade ser reconhecido por seus amigos, atendendo às expectativas que ele joga em suas costas, e de repente Nirei vai até ele interromper a sua reflexão. Ele entrega um dos dangos que o filho da senhora preparou para eles. Enquanto Sakura come, Nirei fica ao seu lado, dizendo quão incrível ele foi na caçada ao gato, afinal, ele está parecendo um ninja determinado, mesmo o teor da missão não sendo algo tão sério. E por conta disso, Nirei afirma que dá pra confiar nele. Eu vi isso, Sakura começa a ficar vermelho. Isso diz que eles podem confiar um no outro para o que precisarem. E após isso, Sakura vai até o estabelecimento de Kotoha e cai no chão, como se estivesse passando mal. E a senhorinha ao lado explica que ele estava carregando e caiu justamente por isso, e espera não ter engordado tanto. Mas Sakura, por sua vez, dá desculpa de que apenas tropeçou. Nisso, Kotoha nota que o garoto está cheio de olheiras e questiona sobre como anda o sono dele. E Sakura novamente inventa uma desculpa para sair daquela situação. Afinal, ele está sem conseguir dormir, pois fica a noite toda pensando no que um capitão deve fazer. E para proteger a sua imagem, ele decide não contar nada para ela. Porém, Kotoha começa a falar exatamente sobre esse assunto e pergunta se eles já escolheram o capitão da série deles. Nisso, ele cospe todo o seu café e Kotoha começa a estranhar todo esse comportamento dele. E ao conversarem um pouco mais, ela demonstra ser simpatizante à ideia de capitão da série. Porém, Sakura continua se invalidando, pois acha que ser um capitão sem rumo como ele não é algo tão legal assim. E durante a conversa, Kotoha pergunta se ele já conhece o rosto e o nome de todos os alunos de sua classe. Ele, por sua vez, faz uma cara de quem não sabe nem isso. Então ela sugere que ele comece decorando o nome de seus colegas, pois chamar uma pessoa pelo nome demonstra que ele realmente a conhece e sabe quem ela é. E ao ouvir isso, Sakura nota que nunca chamou nenhum de seus amigos pelo nome, e Kotoha lembra que ele também nunca chamou pelo seu nome. Portanto, ela decide treiná-la a partir de agora e pede para Sakura chamá-la de Kotoha ao invés de você. Mas ao se sentir tão pressionado, Sakura simplesmente mete o pé do local. Nisso, Shiyoko afirma que o garoto é apenas
apenas muito tímido. Porém, Kotoha diz que há algo além disso. No caso, ele aparenta estar com medo de ter um relacionamento mais próximo com as pessoas. E ao chegar na escola, Nirei o ajuda a decorar o nome de alguns alunos, mas no meio do processo, ele se sente muito sobrecarregado por ter que decorar o nome de tantas pessoas. Mas mesmo assim, Nirei diz ter ficado feliz ao ver que Sakura estava disposto a aprender o nome de seus amigos. Afinal, isso significa que ele está levando a sua responsabilidade como capitão a sério. Nisso, os garotos começam a brincar com ele, pedindo para Sakura dizer os seus nomes. Então o garoto começa a pistolar e pede para Nirei continuar lhe dizendo o nome das outras pessoas. Mas ao passarem por Anzai, eles notam que o garoto está com um ferimento no rosto. E de repente, o Mei chama todos os capitões e vice-capitões do primeiro e do segundo ano para o terraço. E chegando lá, Sakura se assusta ao ver que precisará decorar o nome de todos aqueles capitães também. Nisso, Nirei se oferece novamente para contar o nome das pessoas caso ele precise. Ao ouvir isso, Sakura fica surpresa e Nirei, por sua vez, diz que já decorou o nome de todos os alunos da escola, pois como ele não pode ajudar lutando, ele ao menos poderá ser o guia de Sakura. Nisso, Sui elogia a boa vontade do garoto em tentar ajudar. E quanto a ele, Sui se propõe a cuidar das negociações, afinal, ele é muito bem em convencer as pessoas a fazerem o que ele quer. Ao se sentir grato pela ajuda de seus amigos, Sakura finalmente o chama pelo nome. Em seguida, o Mei aparece com mais uma leva de pessoas para Sakura decorar o nome. Nisso, ele pergunta quantos capitães existem na escola, e Nirei afirma que aquelas pessoas não são capitães, mas sim os 4 reis celestiais do Colégio Furin, acompanhados de seus assistentes. E ao ver os 4 reis celestiais do Colégio Furin, Nirei fica sem palavras. Enquanto o Sakura, ele demonstra não estar nem um pouco impressionado com aqueles caras. Nisso, Nirei apresenta Tsubakino como a líder de Jikokushu, enquanto a Mizuki, ela lidera Komokushu, e ao seu lado está Momose, que lidera o Zojoshu. Na moral, que nome bosta, nossa senhora. E por fim, Nirei apresenta Hiragi, o líder do Tamonshu, e diz que esses 4 são responsáveis por segurarem o núcleo do Bofurin. Enquanto ao Meia, ele tira o foco do assunto principal e informa que ele já conseguiu transportar as suas mudas daquele ano com sucesso, enquanto o Tsukishita, ele estava ajudando a regá-las. Nisso, Hiragi cochicha bravo, perguntando se ele realmente deveria estar falando disso a essa hora, e o Meia, por sua vez, explica que queria apenas enfatizar esse fato para todo mundo. Porém, Hiragi o lembra que ele acabou de reunir os capitães das séries, portanto, ele deve começar fazendo eles se cumprimentarem. Nisso, o Meia deixa claro que não pretende fazer nada tão cerimonioso, então ele apenas se curva a todos e diz que há um limite até onde ele é capaz de chegar sozinho, afinal é completamente impossível para ele prestar atenção em toda a escola, e justamente por isso ele pede para todos se ajudarem entre si. Dito isso, o Meia pede para eles irem se conhecendo, então um dos alunos chega por trás de Sakura, batendo nas costas dele, como forma de parabenizá-lo por ele ter se tornado capitão de série do primeiro ano. E ao ver esse contato aparentemente próximo entre os dois, Nirei pergunta se eles já se conheciam, e Sakura explica que esse é o sujeito que ele conheceu assim que chegou na cidade. Então Matsumoto diz que Sakura sempre demonstrou empolgação com aquilo todo, portanto, ele já esperava que o garoto fosse alcançar alguma posição tão alta no colégio. E é anunciado que o capitão do segundo ano do Tamonshu foi reeleito. Nisso, o Meia vai até os garotos e diz que eles não devem se preocupar com isso, afinal o capitão do segundo ano é Sakura, portanto, ele deposita sua confiança em Sakura e seus companheiros. Porém, ele também se dispõe a ajudá-los caso precisem da dica de alguém mais experiente em algum momento. E, além disso, ele pede para Kaji ajudá-los contando a sua experiência de quando ele estava no primeiro ano. Nisso, Kaji encara Sakura e diz que as coisas básicas ele conseguirá descobrir por conta própria, portanto, ele não poderá ajudar muito quanto isso. E então todos voltam para a sala e ele conta para seus colegas que eles conheceram os líderes de cada um dos grupos. E ao ver isso, Tsugi diz que gostaria de ouvir sobre a estética dos 4 reis celestiais, para assim conseguir entender melhor o jeito deles de pensar. E após isso, Sakura e os outros vão às ruas fazer a patrulha. Então Tsugi sugere que eles visitem o Muscle Power novamente, mas durante o caminho eles notam 3 caras suspeitos e decidem ir até eles para interrogá-los e oferecer ajuda caso eles estejam precisando. Nisso, o líder do bando sorri e diz que estavam procurando justamente por eles. Porém, ele se vira de costas e vai embora, falando que são eles, mas não especificamente aqueles. E ele deixa à mostra o símbolo de um esqueleto de dragão azul em seu casaco branco. Nisso, Sou reconhece aqueles homens como membros do Kel. E ao ouvir esse nome desconhecido, Sakura pergunta mais sobre esses homens. Porém, Sou diz que não tem tantas informações sobre eles, afinal, eles fazem parte de um grupo não tão grande assim. Portanto, a única coisa que se sabem sobre eles é que os membros não possuem boa fama. Nisso, Tsugi pergunta sobre quem eles estariam procurando. Nirei sugere que eles estivessem procurando alguém do Furin sem ser eles. E de repente, eles ouvem uma senhora gritando pedindo por ajuda. Ao chegarem no local, eles se deparam com Anzai caído no chão, todo arrebentado. E então a senhora finalmente consegue acordar o garoto, que por sua vez tenta desconversar, dizendo que aqueles ferimentos em seu corpo foram feitos por um cachorro. E ao ouvir isso, Sakura na hora entende que o garoto está apenas inventando uma mentira deslavada. E Anzai diz que precisa resolver algo e decide ir embora sem dar muitas satisfações, mas seus amigos sugerem que ele tenha se envolvido em alguma briga com os Kells. E ao ver que foi descoberto, Anzai simplesmente continua fugindo, então a senhora tenta segui-lo, mas o garoto consegue escapar. Nisso, ela decide compensar alimentando os outros membros do Furin, afinal, ela os considera como se fossem seus filhos, devido ao fato de eles sempre ajudarem a cidade. E quanto ao Sui, ele não tem 100% de certeza se Anzai realmente se envolveu com os Kells. Porém, naquele dia mais cedo, eles se encontraram com esse grupo, e logo na sequência, Anzai foi encontrado naquele estado. Portanto, ele apenas fez a ligação dos dois fatos em sua cabeça e deduziu que eles tivessem alguma relação entre si. Então, Nirei pergunta ao Sakura
o que eles farão caso a hipótese de Sul realmente esteja certa. E Sakura diz que eles não precisam fazer nada, pois como o próprio Anzai se absteve de falar algo, ele provavelmente tem um plano para lidar com a situação. E além disso, eles também não sabem se o garoto realmente quer a ajuda deles. Nisso, Nirei afirma que quer poder ajudar os seus companheiros mesmo assim. Então Sakura se levanta para ir embora. Enquanto o Anzai, ele se encontra com uma garota e diz que não conseguiu trazer Nagato de volta com ele, pois o grupo Kel realmente é muito barra pesada. E dado a gravidade da situação, a garota sugere que ele informe o Furin do que está acontecendo, mas Anzai se nega na hora a fazer isso. Afinal, o Furin é um grupo feito apenas para proteger a cidade e não para resolver os seus problemas pessoais. Portanto, ele não quer envolver os outros nisso. Então a garota se dispõe a ir com ele na próxima vez que Anzai for tentar resgatar o seu amigo. Porém, ele afirma que isso é muito perigoso e tenta tranquilizá-la, dizendo que conseguirá resolver esse problema sozinho. Nisso, a garota observa bem o rosto dele e nota que Anzai está mentindo para tentar disfarçar o caos que está em sua mente. Afinal, ela sabe que as coisas não acabarão bem. Então Sakura vai até ela e pede para a garota falar mais sobre o que eles estavam conversando. Mas antes ela pede para ele se apresentar. E o Sakura diz que está na mesma sala que Anzai. E assim ela se sente segura e conta que ela e Anzai são amigos de infância e vinham àquele parque todos os dias para brincar, até que um determinado dia, um garoto chamado Nagato se juntou a eles. No entanto, quando chegou o ensino médio, eles se separaram e logo após a formatura deles, ela encontrou Anzai todo machucado no parque. Nisso, ele explica que aqueles machucados foram feitos por um grupo chamado Kel, pois ao ver eles tentando roubar, Anzai agiu para capturá-los, mas ao tirar o capuz de um dos bandidos, ele se deparou com o próprio Nagato. E voltando ao presente, a garota diz ao Sakura que o plano deles era trazer Nagato de volta e ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. No entanto, Anzai voltou sozinho e todo surrado, e quando ela perguntou o motivo daquilo, ele resolveu se abster de dar muitas informações e disse apenas que o grupo Kel é muito perigoso. E como esse é um problema pessoal dele, Anzai decidiu não envolver o Furin nisso. Então ela começa a chorar de frustração por não conseguir ajudar os seus amigos com nada, e o Sakura decide ajudá-los a arrastar o Nagato até aquele lugar. E mesmo com muita vergonha de demonstrar apoio a ela, ele afirma que a garota pode contar com a sua ajuda. E no dia seguinte, Sakura fica pensativo sobre o que fazer para ajudá-la, pois mesmo tendo dito que faria algo, ele ainda não sabe exatamente o que deve fazer. Então ele nota que mesmo se pressionar Anzai ao extremo, o garoto jamais vai revelar o que de fato aconteceu. Nisso, Sou pergunta se ele conseguiu conversar com Anzai no dia anterior, e Sakura por sua vez volta a ficar todo vermelho de vergonha. Então o garoto vai até a sala chamar Anzai. Nisso, Sakura pergunta quem é aquele, e Nirei apresenta ele como Tochimoto, um aluno da turma 4, e o garoto entrega uma carta para Anzai, que no caso foi escrita por uma outra pessoa que pediu para ele entregar. E Tochimoto descreve a pessoa como um cara de capuz e com um semblante meio desagradável. E ao abrir o envelope, Anzai começa a correr desesperado, e Sakura o persegue pulando entre as escadas. E ao alcançá-lo, ele informa que a garota do parque já lhe contou tudo o que aconteceu. Portanto, ele pede para Anzai lhe mostrar o conteúdo do envelope. Nisso, ele pega o envelope à força, e ao abri-lo, ele se depara com uma foto do Nagato todo espancado e jogado no chão. E ao lado dele, os homens da Kel escreveram desafiando Anzai para lutar em um local específico. Nisso, o garoto pega a foto da mão de Sakura e afirma que aquilo não diz respeito a ele. Porém, ele pede para Anzai lhe contar em detalhes tudo o que está acontecendo. E então ele decide falar, e diz que um certo dia, ele viu um cara encapuzado roubando a bolsa de uma senhora. E para não deixar isso impune, ele resolveu perseguir o ladrão por conta própria. Ao tirar o capuz do sujeito, ele descobriu que o ladrão era Nagato. Nisso, a reação do garoto foi acertar um soco no rosto de Anzai e jogar a bolsa para o alto. E desde então, Anzai vive indo nesse lugar na esperança de encontrar o seu amigo novamente. Até que de repente ele acabou encontrando em um beco, sendo repreendido pelos outros membros da Kel, pois ele não conseguiu voltar com o lucro o suficiente. Portanto, eles decidem descontar essa diferença na porrada. E ao ver essa cena, Anzai corre imediatamente na direção dele para salvar o seu amigo. Nisso, ele finaliza os inimigos e estende a mão para Nagato, pedindo para eles saírem logo dali. No entanto, o garoto dá um tapa na mão de Anzai, rejeitando a sua oferta. Em seguida, Nagato afirma que o que está acontecendo ali não diz respeito a ele, afinal, foi ele próprio quem escolheu estar ali. E logo após isso, Anzai deu um jeito de fugir até o distrito comercial. E ao ouvir toda essa história, Sakura pergunta o porquê dele estar correndo atrás do garoto, mesmo com toda essa rejeição. Nisso, Anzai diz que Nagato estava chorando naquela ocasião, mesmo sendo um cara forte. Portanto, ele sabe que há alguma coisa errada acontecendo com seu amigo. E para Anzai, esse é o motivo que o faz querer tirar Nagato do grupo Kel. Então Sakura diz para eles se apressarem, afinal, ele precisa cumprir com a promessa que fez para a garota do parque. E além dele, os outros colegas de sala vão até eles e perguntam por que Anzai ter escondido aquilo deles. E ele explica que o Furin deve ser usado apenas para proteger a cidade. No entanto, seus colegas ainda assim querem ajudá-lo. E então eles seguem até o estaleiro Senkan abandonado, que no caso é o local onde o grupo Kel marcou com Anzai. E galera, pode parecer estranho, mas isso daqui é o fim da primeira temporada. Terminou assim abruptamente porque já marcaram a segunda. Então 2025, vamos ter a continuação. Deixa o like e se inscreve caso você queira que eu continue trazendo isso daqui. E a nova temporada tá começando, então segunda-feira já tem coisa nova pra vocês e eu vou postar todos os animes. Deixa o like, se inscreve novamente e eu fui!